tem algumas coisas a ver com a família de Afton, do Five Nights at Freddy's. Eu acho um bocado estranho porque a família Afton é um bocado uma família muito disfuncional e muito perigosa, mas talvez pode ser apenas como quando Calton tem filhos, ele pode simplesmente ter posto as crianças do mesmo género para fazer referência aos seus filhos. Talvez é apenas isso, porque eu duvido que Scott Calton cometeu aqueles crimes que a família Afton cometeu. As séries VHS foram baseadas em factos reais. As séries VHS Five Nights at Freddy's, criada por Squinkles e McCrimples, foi uma série de vídeos que proliferou completamente no YouTube e tornou-se modo de interesse para a comunidade. Agora há pessoas que dizem que esses vídeos são reais. É importante salientar que obviamente não é real, mas eu consigo ver a qualidade incrível destes vídeos e consigo entender porque é que algumas pessoas se calhar podem questionar-se: espera, será que isto é real? Porque a qualidade dos vídeos são mesmo muito boas e como é depois gravado em VHS ou editado para ficar em VHS, dá aquele mais realismo ao vídeo, porque vocês não conseguem notar as imperfeições da animação. Mas não se preocupem, as séries VHS não são reais e também não são baseadas em factos reais. Sobre o jumpscare de Five Nights at Freddy's 3, My Little Pony. Isto aqui é bem interessante, porque no My Little Pony existe uma cena onde vocês conseguem ouvir isto. Pareces com algo, não parece? Vejam agora o jumpscare do Step. Muito parecido. Provavelmente o Scott Calton foi um site de usar efeitos especiais ou efeitos sonoros e, por coincidência, também utilizaram no My Little Pony. Ou então, foi tudo planeado. NSFW e 34. Freddy Fazbear e Crash Bandicoot inflado. Pyrocynical é o Pyrocynical também. À internet. E na internet existe de tudo, até imagens, vídeos e filmes sugestivos de séries e comunidades, celebridades e pessoas. Five Nights at Freddy's é uma das coisas mais populares de todos os tempos da internet, pelo menos na categoria de terror. Então, obviamente, vai haver coisas de adultos de Five Nights at Freddy's, porque os fãs criaram. Sim, há pessoas com muito talento que utilizam esse talento para fazer animações, vídeos, imagens de coisas sugestivas no tema de Five Nights at Freddy's. Honestamente, eu não recomendo vocês pesquisarem, não adianta nada, porque as pessoas que têm interesse nisso já pesquisaram, portanto, é só uma coisa inevitável na internet. Verdadeiro FNAF 6. Supostamente o FNAF 6 não era para ser o FNAF 6. E se nós pensarmos bem, a cronologia não faz muito sentido. Os primeiros 4 FNAFs foram exatamente da mesma estética, até o 5º também foi da mesma estética, mas no FNAF Esta aqui é outra imagem que pode indicar que é o mesmo local, a pizzaria, como vocês conseguem ver as câmaras, o hall de entrada. Faz isso sozinho, ok? Faz essa missão sozinho. É que eu vou ter que. Para eu fazer essa missão eu tenho que dar reset do jogo todo. Não sei porquê. Eles estão a dizer que eu tenho que dar reset das missões todas desse gajo. Que eles avisam. Então é muito provável vocês poderem encontrar os jogos originais do Five Nights at Freddy's na Deep Web, podem encontrar jogos de fãs, podem encontrar imagens, vídeos, fotos e tudo. É só simplesmente vocês tentarem procurar, porque a Deep Web tem realmente tudo. A maioria das coisas que vocês encontram na internet normal estão mais escondidas. Então, obviamente, uma coisa tão popular como Five Nights at Freddy's existe em todo o lado do mundo, fora e dentro da internet. A pizzaria de Freddy é real. Esta parte do iceberg refere-se a esta imagem de Freddy Fazbear Pizza, onde as pessoas acharam que isto foi originalmente o que causou a história do Five Nights at Freddy's, mas, de facto, é fake. Na realidade, o restaurante não se chama Freddy Fazbear Pizza, mas chama-se Papa Pizza Parlor, onde as pessoas simplesmente fizeram Photoshop e criaram esta ideia que realmente existe uma pizzaria de FNAF. Honestamente, talvez exista mesmo uma pizzaria com o nome de Five Nights at Freddy's, que alguém se calhar inspirou-se e fez um restaurante, mas a chance de levar um copyright do Scott Calton é muito alto a um processo, ou então, quem sabe, talvez um dia vai realmente abrir uma Freddy Pizzaria.
Freddy Pizza. As portas FNAF 2. Vocês já jogaram Five Nights at Freddy's 2, vocês sabem que o jogo não tem a mesma mecânica do primeiro. O primeiro jogo é icónico e toda a gente sabe que existem duas portas, uma da esquerda e da direita, para tu conseguires proteger os animatronics quando eles se aproximam no vosso escritório. Mas no Five Nights at Freddy's 2 isso não existe. Vocês simplesmente estão com o escritório aberto para qualquer animatronic. Até houve pessoas que tentaram criar uma porta para o Five Nights at Freddy's 2, mas não. Eu também spawnei e fui tetado. Não tem uma porta. Mas não faz mal porque vocês têm outras. Vá lá, pelo menos o jogo dá-me spawn resistance. Para o jogo continuar a ser interessante e teve muito sucesso. Esse modo de jogo FNAF 2 também foi muito popular entre os jogadores, muita gente gostou. A filosofia tornou-se 5. Quarta-feira. Está-se a referir no iceberg que eu já pesquisei na internet. Provavelmente é o que é que acontece na noite 5? O que é que acontece depois da noite 5? Bem, nós não sabemos. Nós provavelmente não sabemos se é noite 5. Mas se calhar não está a referir ao programa nós que sim, completamente. Vocês não entendem nada do que acontece. Há uma personagem que o Curse of the Dead Berry, às vezes, muito raro, em vez de só ser verde, o céu pode ser laranja. É apenas um easter egg interessante. O quinto membro da Gang Fazbear. O gangue? Vocês sabem que no Five Nights at Freddy's, os animatronics principais mesmo é o Freddy Fazbear, a Chica, o Bonnie e o Foxy. Mas há pessoas que criaram a teoria que existe o quinto animatronic. Mas existem muitos animatronics, portanto há pessoas que podem achar que é basicamente o Spring Trap ou outros animatronics por aí. Até pode ser o Papa, ou então o Golden Freddy que todos nós conhecemos. Não sei, qual é que vocês acham que é? Câmara 5A. No primeiro Five Nights at Freddy's existia o sistema de câmaras e como nos outros. No Five Nights at Freddy's existem as câmaras que é 1A, 2A, 3, 4A, mas não existe 5A. E as pessoas começaram a especular, pera, onde é que está a câmara 5A? Eu tentei ir à procura na internet e tentar encontrar o que é que o criador do iceberg estava a se referir, mas eu honestamente não encontrei nada. Mas eu acho que ele está-se a tentar referir que existe uma câmara escondida no Five Nights at Freddy's que nós não conseguimos aceder e era supostamente a câmara 5A. Eu também tentei ver nos outros Five Nights at Freddy's, mas nenhum deles corresponde ao que eu estou à procura. IP original. O IP original muito provavelmente refere-se à marca Five Nights at Freddy's antes de ter o nome Five Nights at Freddy's. Nós não sabemos o que é que se passa na cabeça do Scott Cawthon, mas é provável que se calhar pensou em outros nomes para o FNAF. Provavelmente até Fredbear Pizza ou Freddy Fazbear Pizzaria. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que o nome chama-se Five Nights at Freddy's e faz sentido porque são 5 noites, então ainda bem que ficou com esse nome. Existe aquele easter egg do Five Nights at Freddy's 1 que é It's Me, mas supostamente ainda existe outro easter egg que é o It's Them. Ninguém encontrou, de acordo com o que eu estive a procurar na internet, ninguém encontrou nada sobre isso. Talvez neste iceberg esteja-se apenas a referir que existem muitos It's Me, como vocês conseguem ver aqui, existem várias referências do It's Me, então quando é It's Me junto é It's Them, depois vem tudo o que eu no iceberg. Criminal. Criminal supostamente é o After da versão FNAF VHS na série muito popular. Ok, já estou com o micro ligado. Então faz sentido esse cor. Esta imagem é Aconteceu. extremamente popular. Se vocês gostam de ver coisas Five Nights at Freddy's, vocês provavelmente já viram esta imagem. Michael e William estão-se regenerando. Isto é uma teoria onde muita gente acredita que o Michael e o William Afton regeneram-se. Porque obviamente vocês sabem no estado em que eles ficaram com o Five Nights at Freddy's, mas muita gente acredita como é que eles conseguem arranjar trabalhos em pizzarias e estabelecimentos diferentes, estando no estado em que estão. Bem, eu acho que muita gente acredita que
conseguem-se regenerar e há referências no jogo onde diz bem-vindo, volta outra vez, ou estás pronto para fazer esta aventura outra vez. Portanto, se calhar eles também já passaram por muitas coisas onde o corpo deles fica destruído, mas eles conseguem milagrosamente regenerar. O nome do Mate Scott é Afton. Isto é uma teoria que muita gente começou a criar, que é um bocado disparatada na minha opinião, mas há pessoas que acreditam que o nome do Scott Cawthon, o nome do meio é Afton, mas na realidade não é, é Scott Braden Cawthon. As pessoas achavam que o nome do meio era Afton por alguma razão, talvez porque o nome do vilão é William Afton, então se calhar as pessoas achavam que o Scott tirou a inspiração disso. Também se calhar muita gente que acredita que a família de William Afton foi retirada da família do Scott, então eles assumiram que o Scott também tinha um nome igual. E com isto acabamos a sexta camada do iceberg e nós vamos agora para a penúltima camada, vamos para a escuridão, para a sétima camada. Não percas esta oportunidade. Esta é a camada. Ah. É. Esse produto que eu não me lembro o nome. Urso de vingança. Como já referi anteriormente neste iceberg, no Ultimate Custom Night vocês às vezes têm algumas cutscenes que parecem assim estilo de anime da chica, mas vocês sabiam que também existe Foxy e Freddy, exatamente como vocês conseguem ver agora na tela, chama-se Bear of Vengeance ou então o Urso da Vingança. É basicamente um pequeno vídeo que fala sobre a história do Foxy e do Freddy, onde tem basicamente uma rivalidade. E o mais engraçado é que é tudo em japonês. Sim, está legendado, mas as legendas não coincidem muito com o áudio, porque o áudio muda de várias formas. Existem 6 tipos de áudios diferentes que contam uma história um bocadinho diferente. Eu acho que é muito interessante para as pessoas que gostam de falar de Freddy e têm interesse em anime. Conta alguém sobre isso, eu corto sua garganta. No Freddy Fazbear Pizzeria Simulator vocês têm um minijogo que é o Fruit Punch Clown. É basicamente um palhaço onde vocês têm que jogar um minijogo. E há uma coisa que o palhaço diz que assusta um bocado os jogadores. E basicamente quando isto alguém eu corto a tua garganta. Muito macabro. Gana chato. Claro que é terror, mas mesmo assim é um bocado assustador. É uma coisa bem rara que pode acontecer. Por exemplo, neste vídeo do YouTube o jogador tem que jogar 59 vezes este jogo para ativar esta voice line e é só uma coisa, um easter egg muito bizarro. Nave 4 Beta, não pesquise. Nós já mencionámos um bocado aqui o FNAF 4 Beta, mas basicamente FNAF 4 Beta é uma creepypasta na comunidade do Five Nights at Freddy's que relata sobre uma pessoa que teve acesso ao beta do FNAF quando foi ao site do Scott Cawthon e simplesmente teve mais experiências com isso. Os animatronics eram um bocado diferentes, ele tinha tutorial, o mapa também era um bocado diferente, o som também não era igual, o orçamento do Fox também tinha uma língua, mas é tudo uma creepypasta, muito provavelmente existiu mesmo no FNAF 4 Beta, mas não é assim tão assustador como as pessoas estão a dizer que é. 100% teve de existir, porque o jogo estava em desenvolvimento e normalmente os jogos em desenvolvimento têm beta. Depois no fim desta creepypasta o jogo reconhece o nome do jogador. Dado original de Freddy. Freddy, mas vocês sabiam que o som do riso original é uma criança a rir ou são só a versão normal? É só um puta riff. E agora ouçam a versão editada. Exatamente, um Freddy a rir é uma criança a rir, igualmente até pode ser uma Chocante. o Freddy está preferido por uma criança, mas eu acho isto uma boa curiosidade. Inclui o código-fonte de Sister Location. Alguns jogadores tentaram encontrar coisas secretas no código de Five Nights at Freddy's Sister Location e uma das coisas que nós conseguimos encontrar é, por exemplo, uma tabela que parece uma tabela de horários onde os animatronics trabalham. Nós conseguimos ver a Baby, Ballora, Funtime Foxy, Funtime Freddy e nós conseguimos ver o sítio onde eles trabalham todos os dias. E no código do jogo existe uma coisa que é ANM0500S, que muito provavelmente refere-se ao animatronic 005, o animatronic do Enner, que é a notícia do Sister Location. Como vocês conseguem ver aqui, então sim, no código fonte Sister Location é referir-se ao Enner. Bico de Toy Chica. Five Nights at Freddy's 2, a Chica não tem o seu bico, o que levou muita gente a criar teorias de onde é que está o bico de Toy Chica, porque obviamente ela representa um pássaro, então onde é que foi? Mas eu acredito
que ela não ter o bico no Five Nights at Freddy's 2 é para me demonstrar que ela é um boneco e dá para remover facilmente partes do seu corpo quando tiverem tantas crianças e também quando tiver a tentar matar alguém. Na lore não explica nada disto, nem há referências, mas é bem interessante, visto que em todos os outros Five Nights at Freddy's ela tem sempre o seu bico. Lucy's FNAF em Steven Universe. Hã? Na banda desenhada do Steven Universo, que é também um desenho animado muito famoso, nós conseguimos ver isto, conseguimos ver o Freddy, conseguimos ver o Bonnie e conseguimos ver a Chica, que provavelmente é uma referência que o criador do Steven Universo é fã do Scott Cawthon. É muito comum nós vermos artistas a fazerem referências a outros, forma de homenagem, então é muito interessante que o criador do Steven Universo também é muito fã da franquia de FNAF. Apenas uma pequena curiosidade para os fãs, eu acho que é muito interessante. O show de FNAF foi cancelado por Scott odiou. Eu honestamente não sabia disto, mas supostamente era suposto existir um TV show de Five Nights at Freddy's, mas acabou por não acontecer e as pessoas acreditam que o Scott Cawthon odiou a ideia. Eu honestamente até acho que não foi lançado porque era suposto lançar em 2020 e nós tivemos aquela grande pandemia, o que provavelmente ia dificultar muito lançarem o programa nessa altura. Vocês sabem, nós tivemos uma pandemia, muita gente foi? trabalho, muitos projetos foram cancelados devido a isto. Eu não acho que propriamente foi cancelado porque o Scott odiou, mas o Scott é uma pessoa que faz decisões muito repentinas, portanto eu não sei se calhar pode acreditar que foi esse o motivo, mas infelizmente nós provavelmente nunca vamos ver um programa de televisão de Five Nights at Freddy's. FNAF 2 deveria ser lançado em 2015. Depois do sucesso enorme do Five Nights at Freddy's 1, o Scott Cawthon teve muita pressão para lançar o segundo jogo e Scott Cawthon anunciou o Five Nights at Freddy's 2 para ser lançado em 2005, mas ele fez uma pequena trollagem. Em vez de lançar em 2015, ele rapidamente lançou o jogo meses depois do primeiro, em 11 de novembro de 2014, que surpreendeu completamente os fãs, porque foi um jogo muito bem recebido entre os críticos e toda a gente. A qualidade do jogo é simplesmente incrível e eu não sei como é que o Scott Cawthon conseguiu criar um jogo assim tão rápido. Muito provavelmente o homem dormiu. A engine daquela merda é tipo para bebés. Não é bem assim, mas é fácil de usar uma coisa assim. Vai. Eu fui à procura, mas eu ainda não entendi do que é que isto se refere no iceberg, mas muito provavelmente é a referência de Scott Cawthon despedir-se das pessoas no seu site antes de ele ter lançado o FNAF World. Vocês conseguem ver esta imagem icónica com todas as personagens do Five Nights at Freddy's e ele a despedir das pessoas. Muita gente acreditou que isso era o fim do Five Nights at Freddy's, mas não, Scott Cawthon voltou a surpreender as pessoas e começou a lançar mais jogos. Todos os pesadelos são reais. É simplesmente a teoria que em vez de nós estarmos no FNAF e estamos no pesadelo, por exemplo no Five Nights at Freddy's 4, nós não estamos em pesadelos. É realmente realidade e os animatrônicos querem nos matar mesmo. Isto não faz muito sentido porque os jogadores sofrem muitas alucinações e há muitas teorias que comprovam o contrário, mas mesmo assim é uma teoria que há pessoas que fazem. Aliás, as pessoas fazem teorias sobre tudo no Five Nights at Freddy's, portanto é bem provável e há uma possibilidade de realmente até se tornar real. Nós apenas podemos interpretar a nossa forma de acordo com as pistas que o Scott Cawthon nos deixa, mas tudo indica que não, nós realmente estamos em pesadelo. FNAF 1 iria ser o último jogo do Scott. Já mencionei um pouco antes no iceberg, mas Scott Cawthon era para fazer o Five Nights at Freddy's como último recurso. Vocês já sabem, Scott Cawthon estava a fazer jogos, não estava a ter uma boa recepção. Aliás, ele estava a ser fortemente criticado e os jogos tinham todo sucesso. Quase ninguém jogava os jogos, quase ninguém comprava, ninguém o conhecia e ninguém lhe dava atenção. Mas houve críticas a dizer que os jogos eram muito assustadores e que ninguém jogava. Cabrão. Scott decidiu fazer uma coisa. A última tentativa dele de tentar virar produto de videojogos. Senão, Scott ia trabalhar num escritório qualquer. Então o que o Scott fez, como última tentativa, desenvolveu um jogo de terror para simplesmente aceitar as críticas que ele recebeu e usá-las como, basicamente, o seu forte. E honestamente eu acho que é uma coisa que nós viemos aprender com o Scott Cawthon. Muita gente o criticou, mas ele simplesmente pegou nesse elemento de terror e fez um próprio jogo assustador e tornou-se um dos jogos mais icónicos de todos os tempos. Eu honestamente isto é muito emocionante. O Scott Cawthon deve ter tido muita coragem e o último curso dele também deu muito sucesso. E sim, FNAF ia ser o último jogo que Scott Cawthon ia fazer na vida, provavelmente, mas ainda bem que ele teve sucesso, porque agora ele sabe tudo na vida. Versão beta da Puppet. No FNAF 2 existe o Puppet, aquela personagem icónica que todos nós conhecemos, mas vocês sabiam que a Puppet era para ser ligeiramente diferente? Bem, basicamente quase igual, mas tem aqueles dois pauzinhos para controlar a Puppet. Exatamente como foram os dois do jogo. E encontraram esta imagem aqui, que indica que a Puppet supostamente até poderia aparecer no escritório principal onde vocês jogam. Eu não sei
gameplay, mas aparentemente o Scott Calton depois mudou isso e fez o puppet que nós conhecemos com aquela mecânica de estarmos sempre a fazer rewind à caixa. Funtime Freddy é alemão. Epá. Ah, é um áudio qualquer dele que ele está com um sotaque alemão. Por que é que isso está tão baixo, mano? Não é nada de especial. Mas quando eu estava numa live stream, ele mostrou uma voice line que indica que originalmente a voz era suposto ter um sotaque alemão. Ouçam só. Super interessante e Pedófilo. vai na cabeça do Scott para ele tentar fazer isso. Guira. Dark Spring Trap. Dark Spring Trap supostamente Pobreza. é a versão de Spring Trap, mas só que Dark. Ele aparece no Social Location naquela cutscene que eu já vos mostrei, uma das cutscenes mais assustadoras de todas. Quando ele é chamado, é a mesma coisa que nós tivemos o Dark Spring. Acho que provavelmente a pessoa que mais fez teorias para a NASA Freddy's ou important elements. In fact, it's so important that it makes up half of the game's name. It's something you have to do at one stage or another when starting a Minecraft world, as without mining, you would never be able to progress. However, there is not one set way to mine. You see, Minecraft is a sandbox game, meaning theoretically it is possible to destroy every single block in the world through mining. Minecraft doesn't give you any guides or information about how to mine, like how it gives player information on how to craft. This means that newer players had to figure out and discover how to mine and gather resources for themselves. But this is what's most interesting. If you go all the way back to alpha and beta versions of the game, way back in 2010 and 2011, you'll find that the mining strategies these players use are wildly different from the mining strategies players use today. There are countless videos which display the disparity in mining, and considering there has never been a proper or official way to mine, that begs the question, why has mining in Minecraft changed and evolved so much, and how? Mining is arguably Minecraft's most overlooked element, and today we're going to do a deep dive into it. So let's get started. To start our journey, we need to talk about when mining was first implemented and added, as it wasn't in the first classic release of the game. You see, in Minecraft classic versions, there was no survival mode. You basically were in a slightly modified version of creative where you could instant break blocks. However, that would begin to change when on the 14th of June 2009, Notch made a post on his Tumblr blog discussing his vision for breaking blocks in survival mode. I'll leave a link to the post in the description, but basically what he says is that you start with a pickaxe in your inventory when you generate a world. Estou a ter com o cone que tu me pediste para ir ter. Ok, João, Quê? já destruí aqui tudo. Hum? Basicamente já destruí, não tudo, mas quase tudo aqui, na montanha. Tens de vir aqui ao monte depois. Eu vou tirar uma screenshot para tu veres, vou-te mandar a tua Playstation. Vou-te mandar. Ok, vê aí quando puder, João, tá? Sim, se vocês forem analisar, vocês veem algumas parecenças. Também ainda tem cursos
restaurante Chicken Cheese tinha animatronics no passado, até tem em alguns sítios, mas só já está a fechar. Assim como o Five Nights at Freddy's é basicamente animatronics também. Então há muitas coisas que nós podemos ver que é em paralelo, muitas coisas que são parecidas, e talvez até o Scott Calton queria contar uma história através do seu jogo e utilizou como referência e inspiração, mas eu acho que hoje em dia já não tem nada a ver com isso. Talvez no início Five Nights at Freddy's era baseado nisso, mas hoje em dia acho que já tem a sua própria história, porque o jogo já chegou a uma proporção enorme, onde o criador do jogo tem que criar uma lore muito mais extensa. Puxo o 987. Nossa senhora. Puxo o 987 é um youtuber Ok. popular na comunidade Five Nights at Freddy's por A fazer montanha. versões do FNAF. Já desapareceu praticamente. Vocês conseguem ver aqui o Purple Man Plush Easter Egg nunca existiu. Ou por exemplo o Freddy versão Purple aqui. Não, simplesmente não. É um youtuber que fez alguns vídeos de clickbait de enganar as pessoas e também já algumas crianças com os seus Clickbait. edits. Eu não acho mal uma pessoa fazer isso nos edits, mas ele simplesmente fazia as suas edits e não dizia a ninguém que era editado. Eu tentava fazer parecer que era real. Portanto, é simplesmente um youtuber de clickbait. Era fuck. Copyright da guitarra do Bonnie. O Five Nights at Freddy's teve fazer uma atualização muito importante devido a copyright, que foi a Gibson, uma empresa que faz guitarras elétricas, que tentou processar o Scott Calton porque nos seus jogos o Scott Calton usou uma guitarra que tem copyright. Vocês conseguem ver a versão antiga das guitarras e agora a versão nova. Honestamente não é assim uma coisa muito importante, não é uma coisa icónica, é uma coisa apenas que é um facto interessante falar sobre isso. Na minha opinião acho que é um bocado disparatado tentarem processar um jogo só porque o modelo da guitarra faz uma referência à outra, ou então tem um modelo muito parecido, mas foi rapidamente consertado isso e os jogos tiveram updates. O Scott Calton também... Epá, não sei se reparaste, mas só que o vidro disto é à prova de balas também. Zinho. Nem pelo vidro do lado, é à prova de balas. Não, tens de disparar no vidro do vizinho. É à prova de balas. Eu estou a tentar, macaco. Está a ver que o vidro não parte. Macaco. Os pneus também estão à prova de balas. Caralho. E a parede também é à prova de Mas balas? já acabou. A parede também é à prova de balas? Completamente. Eu tenho uma conduta aqui. Por que eu tenho uma conduta aqui? Existem muitos livros para Five Nights at Freddy's que vocês podem colecionar e podem ler, e muitos deles mostram cada história mais profunda do FNAF inteiro. Obviamente, é muito difícil contar a história inteira nos livros. A melhor forma de uma pessoa conseguir entender uma história completa ou conseguir aprofundar-se na história de algo é ler livros. E Five Nights at Freddy's também tem One of muita those história, elements mas há includes pessoas the que ability to break blocks and collect them like in survival mode. The first ever survival test, called 0.34 survival test, is permanently missing. That version has been lost to time, but fortunately the third version of the survival test is available to play, which I believe is the version I'm playing on now. As you can see by the changelog for the very first survival test, the ability to left click to mine was added, and upon destroying blocks you could get resources. But the thing is, there were no tools in this version yet. You use your bare fist to destroy everything, including stone. And instead of dropping a single block or item like we have today, certain blocks drop different resources or even more than one. Mining dirt will give you 1 dirt, a feature which still hasn't changed, but mining an oak block from a tree will give you anywhere between 3 and 5 oak planks. There were no crafting benches back then, so you mine stone with your fist, which will give you 1 block. You could also find iron ore, gold ore, which gave players 1 to 3 blocks of iron and 1 to 3 blocks of gold when mined respectively. But that was about it. There weren't really any other blocks yet. Survival test development continued alongside classic development up until Minecraft entered in-dev and in-dev releases. The third in-dev version is the first to default the game mode to survival, and on January the 11th, 2010, pickaxes and axes were added to the game for the first time. Ok. João. 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 Que? Com a montanha agora totalmente destruída. Eu acho que agora vou destruir mais a parte da frente. Espera aí, deixa-me ir lá para ver mesmo. Ok. O que eu estou a ver aqui da montanha, eu vou tapar uns buracos. E depois eu vou destruir um bocado mais para a frente. Tá? O objetivo original de FNAF 4 era apenas esclarecer a história dos primeiros 3 jogos. Ok. Stone 4 times faster
faster than by hand and wood 4 times faster than by hand. And as a side note, holding them was extremely funny. Their functionality was improved throughout future versions of in-depth, and then in in-depth when Minecraft worlds were made infinite, ores started generating underground in veins. Development would continue into alpha where multiple ores including diamonds could be found underground, and the game would begin looking more and more like the Minecraft we have today, changing forever. But before we get into that, consider subscribing. It really helps me out. No pressure though. Anyways, with Minecraft finally entering alpha, the game began getting a lot of attention, and now with survival finally being the main focus of the game, it became important to acquire resources as efficiently and as carefully as possible. You see, caves did exist in this version of the game, but they were far more dangerous. Back then you couldn't sprint, meaning getting away from mobs wasn't easy. Lack of enchantment tools and armor also meant that you weren't as protected, and some older alpha versions of the game didn't have a brightness setting, so it was incredibly dark in caves. Basically what I'm saying is that caves were scary, they weren't safe, and they were in no way the most efficient or reliable method of gathering resources. So instead, players would mine, but they would mine in different ways from what we do today. One of the earliest Minecraft Let's Plays is from a channel called David Angel64, also known as X, who uploads the famous X Adventures in Minecraft, displaying some early mining strategies. Back then, one of the ways he tended to mine for resources was by digging a somewhat large hole, often between 7 and 10 blocks wide. This hole would start relatively high up, basically at land level, and that would go all the way down to bedrock. These types of mines were basically just big holes, and were the most common method of mining back in alpha. Now, you can probably tell that this method of mining is very inefficient. As we all know, diamonds don't start generating until Y level 16 or lower, and aren't most common until even lower at Y level 5 to 12. And the same goes for other valuable ores such as gold, redstone, and lapis, which don't generate until under Y level 30 at best. This means that the majority of the mines are basically only going to find iron ore and coal ore at best. And then when you finally do get to a low enough Y level where rare ores can be found, the chances of finding them are so much more slim, as you're only mining out a small portion of a chunk. Math can explain just how inefficient this method of mining is. In Minecraft, diamond ore attempts to generate 1 time per chunk in veins of 1 to 10 ore, for a Y level of 1 to 15. This means that on average there is a 3.7, or if you round up to 4, diamond ore in a single chunk, which mind you is 16 by 16 blocks. If you mined out a whole chunk, as I mentioned is 16 by 16 blocks, from ground level to bedrock level, on average you would only find 3 to 4 diamond ores. So then, if you're only mining 7 by 7 blocks, then it's likely that you won't find any. These mining techniques were highly inefficient and would often take upwards of an hour for little to no diamonds and limited amounts of other resources. Nevertheless, their popularity wasn't hindered, as most players didn't know how inefficient they were. I myself built multiple of these type of coal mines in my own single-player world back in 2011, but things weren't all bad, as while this type of mining was relatively slow, as we entered Minecraft Beta in early 2011, players began to innovate and figure out some more efficient methods of coal mining. An old video I found by a YouTube user named The Shadow Cave demonstrates a more effective method of coal mining. Instead of mining every single block in the hole, he would leave blocks and not mine them, forming a trench and increasing efficiency, as you didn't have to mine nearly as many blocks. These blocks which were left unmined were exposed from one angle or another, so there was no chance they could hide any rare ores behind them. Therefore, mining these blocks would just be a waste of time. Using this method, you didn't have to mine over half the blocks in the chunk, increasing efficiency by at least 50%. However, this technique was still highly inefficient, still suffering from the same issues the original coal mine had, which is that players were mining at the wrong Y level. As time progressed, players began to wisen up though. Players began mining at low Y levels instead of mining down from high Y levels. What they would do is just create a staircase to Y level 12, for example, and then just mine out a massive underground hole, and keep going until they found what they were looking for or got bored. This was way more efficient than the previous coal mines, but also suffered from a similar issue, which is that they were mining way too many blocks than necessary. Instead of just mining out every block underground, if they applied that similar trench format we saw in the Shadow Caves video, it would save so much more time. A video I found in April of 2011 during Minecraft Beta version 1.5 displayed one of the first ever forms of a proper trench mine, which would later become known as a strip mine. Orcore, who uploaded the video, shows us how he mines multiple long, straight, 1x2 areas rather than mining out a whole underground area. This is really the basis of popular strip mines which have come to be. However, some notable differences are that he doesn't mine left or right every few blocks, as you were meant to, as he instead creates these long, straight strip mines with only 2 block gaps between them. Anyways, as we continue into later beta versions, strip mining and other variants of it became increasingly more common. With the full release of Minecraft in late 2011, enchantments for tools such as efficiency, fortune, and unbreaking were added, making mining much, much faster. You could rip through stone like no tomorrow with efficiency, and unbreaking allowed your pickaxe to last far longer. The addition of fortune also meant that you would get more bang for your buck, allowing you to potentially get 4 diamonds from a single ore.
Sprinting was also added, meaning that it was easier to escape mobs and move around in caves. Alongside enchantments for tools, the Óbvio que esses youtubers a fazer gameplays falsas a dizer que já tinham o jogo, já tinham o beta, já tinham o demo do jogo. E foi o que fizeram, os youtubers fizeram vídeos sobre isso, a tentar trollar a comunidade. Tiveram muita recepção negativa com isso, porque os casos acreditar mesmo que eles estavam a ser genuínos, a fingir que estavam a jogar o Fantasy Freddy's beta, mas eles simplesmente estavam só a trollar e foram mal compreendidos. Conta com quase 1 milhão de visualizações, mais muito likes, o Snap 3 Pelé. Oh. Ok. Foda-se agora. Estás a ver este vídeo desse agora muito. Foda-se jantar agora. Caralho. Existe o trailer de Fantasy Freddy's 1, o 2, o 3 e o 4 e também o Sister Vai, Location. não, tá aí, Mas o pronto. Sister Location diz Sister Location trailer 1, dando a entender que existe também o trailer 2. Mas o Scott Calton na Steam fez um anúncio a dizer que não vai ser o trailer 2. Scott também informa a sua comunidade que ele supostamente até estava a pensar em fazer um segundo trailer, mas ele acredita que ia mostrar demasiado o jogo e ele não quer dar spoilers. Então ele acabou por não lançar o segundo trailer. E acho que até ele fez muito bem porque Sister Location, muita gente foi apanhada de surpresa com as novas mecânicas e novas personagens Fantasy Freddy's. Então por essa razão também. não existe o segundo trailer de Sister Location. A origem do som de jumpscare do FNAF 1. Nós já explicámos isto anteriormente, mas o jumpscare do Fantasy Freddy's 1 vem do filme Inseminóide de 1981, que é o grito original. Credo. Não pude saber uma pessoa a gritar. Um filme, caralho. O Scott Calton e como é que ele fez isso, e também não sei como é que ele não levou copyright. Provavelmente porque o filme já é tão antigo que os criadores fizeram isso, já não querem saber, ou se calhar a empresa que desenvolveu o filme já não está ativa. Os criadores já morreram. Que é possível. FNAF 0. FNAF 0. FNAF 0 foi uma das primeiras creepypastas de Five Nights at Freddy's, ou seja, Ah, ok. uma história de terror para os fãs, feito por membros da comunidade. Filha da... Uma pessoa teve acesso ao Five Nights at Freddy's 0. Foi um Five Nights at Freddy's antes de ser lançado o primeiro. A pessoa simplesmente foi ao Google e pesquisou Five Nights at Freddy's 0 e acabou por encontrar um download misterioso do jogo e depois levou à loucura da pessoa. A pessoa também, quando estava a jogar o jogo de Five Nights at Freddy's, o jogo era completamente diferente, o teu escritório era uma área diferente, o mapa também era completamente diferente do que nós sabemos hoje em dia, e também na última noite ele parece uma criança completamente desfigurada e morta. Obviamente isto é totalmente falso, porque assim também não ia permitir imagens reais de crianças mortas ou coisas assim, é apenas uma creepypasta. Imagens reais. Se fossem imagens falsas já estava na boa. É verdade. Se forem falsas, foda-se. Quem é que quer saber? É falso. Logo muito possivelmente refere-se a FNAF 9, que é o FNAF Security Breach que nós sabemos. Porque 9 vem muito fácil, porque é o nono jogo a ser lançado dos jogos principais de Five Nights at Freddy's. E quando nós temos a recepção dos jogos de Five Nights at Freddy's... Então peraí, isso significa que o Custom Night é o 7, o 8 é o fucking Help Wanted e o 9 é o Security Breach. É uma gameplay com muitos bugs e com muitos glitches. A Cellular é uma empresa que está a tentar desenvolver os jogos e já desenvolveu o Help Wanted. Foi um jogo que foi muito bem feito, mas com muita pressão de lançarem o jogo na época do Natal. Eu sinto que eles foram forçados a lançar o jogo e ficou no estado em que estava. Porque obviamente a decisão de lançar um videojogo não é só as pessoas que vão criar o jogo, mas as pessoas que também pagam pelo jogo e estão a financiar. Então existe muita gente na decisão desse jogo. A Cellular também disse à comunidade e compromete-se a tentar fazer todos os bugs e problemas que o jogo tem, e neste momento está a dar o seu melhor para tentar dar fix a todos os erros que o jogo contém. Para mim, pessoalmente, a minha parte favorita do Five Nights at Freddy's Breach é a forma que nós podemos comunicar com o Demon of Freddy. Acho que é uma das melhores personagens que já criaram no FNAF e a forma como a personagem é feita e o ator da voz é simplesmente incrível. Eu amo simplesmente esse aspecto do jogo e acho que muita gente também aprecia imenso. Imobili. O Frederico. Nós sabemos como é que é o Windows 01, nós logo no início do Iceberg falámos sobre isto, mas aparentemente existe uma versão antes disso do Windows. É no trailer do Five Nights at Freddy's, quando o Freddy tira a máscara e vocês veem esta imagem simplesmente. Este Windows 0 é um bocado diferente, não tem os olhos azuis e é muito mais assustador com os olhos vermelhos. Nós também conseguimos reparar que o Windows 0 Beta não tem aqueles dentes do primeiro Windows Split, bem, tem um ar muito mais sinistro. É o sinistro. FNAF 4, capítulo 2. FNAF 4 o quê? Eu não sei onde é que foi isto, mas Capítulo 2. Existe um capítulo 2 do Five Nights at Freddy's 4. Eu não sei porquê, talvez porque o jogo tem muitas mais noites, mas eu acho que FNAF 4 capítulo 2 é uma coisa que nunca iria acontecer. Yeah, eu não estava. Yeah, eu também. A comunidade já resolveu a história do passado. Quando o novo Five Nights at Freddy's é lançado ou alguma coisa sobre o FNAF é lançado, a comunidade começa rapidamente logo a fazer teorias
E depois fazem tipo teorias, tipo teoria do Fred é o teu pai, uma coisa assim. Então é muito provavelmente muitas pessoas da comunidade conseguiram adivinhar a história que existe no Five Nights at Freddy's. Aliás, a minha própria teoria é que quando o Scott Calton estava a lançar os primeiros FNAFs, a comunidade começou a criar a sua própria Cara, teoria. estúpido. Esqueci-me de apertar a merda do botão X. Realmente fez isso, eu acho que é muito inteligente, mas eu acho que pegar nas teorias dos fãs e torná-las oficiais é sempre uma boa ideia, porque os fãs normalmente são as pessoas que adoram o jogo e até sabem criar histórias. Ah, os fãs gostam do jogo, caralho. Eu pensava que ia ser o vizinho, foda-se. É personalizada. Basicamente vem da teoria do Super Mario 64, que muita gente acredita. Todos os Super Mario 64 são personalizados. O que é que isso significa? Cada jogo que as pessoas jogam é completamente diferente. Basicamente significa que toda a gente tem um jogo diferente. Tu estás a jogar FNAF, outro jogador que está a jogar Five Nights at Freddy's vai ter uma gameplay completamente diferente. Através de um processo talvez de inteligência artificial, começa a mudar a forma que os eletrónicos se mexem ou a forma que o jogo vai ser. Claramente é apenas uma teoria disparatada. Como é que é possível fazer isso? As pessoas já analisaram a fundo o modo do Five Nights at Freddy's 1, já sabem exatamente como é que o jogo funciona, já houve muitos youtubers que dissecaram isso. Então é impossível. Today's the day I'm gonna rank every single chip known to man, and I guarantee it, I'm gonna offend someone. Yes! Inside this box is every chip I know of. Now, I don't know if you've been paying attention over the past couple months, but I've been doing something pretty funny. I've been getting fat, partially because Yeah! I've been attention over the past couple months. Está-me a imitar, cabrão. Pretty funny. I've been getting fat, partially Cabrão, está-me a imitar. because I hate myself, but also partially because of things like this. Either way, I consider myself a chip connoisseur. So we got the tier list right here. I'm gonna go through each chip one by one, ranking from S to F, S being the best, F being the worst. And I hope we can have some very civil discussions in the comments. There's no way that's gonna fucking. Alright, let's get started. Tostitos Scoops. This is a very basic chip, but I like it that way. That's what they're supposed to be. Tostitos Scoops are specifically engineered so that you can scoop shit with them and eat them. Because of that, I think it's a good C-tier chip. Right in the middle, like a good baseline chip. You know, Tostitos Scoops works a 9 to 5. He's got some kids. He's like that episode of SpongeBob where every day's just the same and everyone looks like Squidward. Here we go, baby. Fucking Lay's. This is where the cancellation begins. If your base chip sucks, you can't make it better by making a million different flavors. It just doesn't work. And I fucking hate Lay's. They're airy, they're too fucking greasy, like there's nothing good about this chip, and I'm tired of pretending there is. I can't give Lay's anything higher than a D. Let's just go down the whole list of Lay's, shall we? These aren't good. They're not good. They're mushy, they're soft, like these are worse than the original flavor. At that point, why even make other flavors? To be fair, I am a little biased because I don't really enjoy sour cream or onion on any chip. But that doesn't change the fact that I'm putting it at fucking E. It's just not good. I don't know what to tell you if you like this chip. Ah, yes, Lay's salt and vinegar. Vinegar is my favorite chip flavor for when I want to feel like a patient who's ingesting a bunch of Robitussin. It tastes like a really shitty medicine. It just tastes bad. No vinegar chips are good, and especially not this one. Lay's salt and vinegar. You know where it's going, baby. This is a fucking F. I really don't feel like it's too hard to make a good tasting chip, but Lay's cannot do it. Alright, barbecue. This is the one spot I'll give Lay's credit. This is the only regular Lay's chip that's ever worth eating. They're just okay. Lay's barbecue, C-tier chip. Cheddar and sour cream Lay's are up next. I think the cheddar would work if they added more of it, but it's not enough flavoring to make you forget you're still eating Lay's. So Lay's cheddar and sour cream is going to D. Now here's where shit takes a turn for the better. You thought I was gonna shit on Lay's the whole time. No, you're wrong. Look, I'm a nice guy, right? No. I have a heart, and I can realize when Lay's does something good. The only time Lay's has ever done something fucking good. Oh my god. This is my favorite chip of all time. This is the perfect chip. You can call me Jesus H. Christ because I will die supporting what I believe in. Baked Lay's are the best chip ever made. They got the perfect amount of crunch. They don't leave any residue behind, and they're just fucking delicious. Suck my dick. Baked Lay's, S. Let's go. Let's fucking go. Ruffles are up next, and you know it's hard to come after Baked Lay's because they are the perfect chip. But I think Ruffles put up a good fight. So crunchy. They got the ridges. They got the Ruffles have ridges. You know that's what's their whole fucking marketing campaign. What do you feel in your mouth, bro? You're just moving your tongue slowly across the nooks and crannies of all the chips. Oh. They're good. Ruffles
are a solid B tier chip. I like them. Cheddar and sour cream are up next. And I know I've canned Lay's version of cheddar and sour cream, but guys, take note. If you're out there making chips, this is how you do a cheddar and sour cream flavored chip. It just is. I'm not even usually a fan of sour cream. Oh man, such powerful flavor coming out of one goddamn chip. I love them. Ruffles, cheddar, and sour cream going in A tier. Pringles are pretty good. There's something to be said about the reusable container. You can seal it back up, keeps them fresh, they taste good. Oh, dude, the salt on the top of these fucking things, I put them in my mouth and like just try and lick all the salt off. There's a chip I could keep eating. I could eat a whole sleeve if I wanted to. I'd give them an A. But look what, they butchered the mascot. They butchered him. What the fuck happened to him? Holy shit, they did their mascot so dirty that I cannot give Pringles anything higher than a B. Cheddar and sour cream Pringles are up next, and I'm just gonna say it. Pringles has never made a good flavor. Nothing else they do comes anywhere close to the original. No. These are bad. E. Sour cream and onion. Bad. E. Salt and Jesus fucking Christ. Nada, mas talvez em jogos futuros nós podemos saber. Aliás, até soube defesas de vozes respondendo no Reddit, até que foi ele que as gravou, e durante o jogo inteiro fica simplesmente a tocar esse som. Mas a única forma de vocês ouvirem cerca de 80 os números é se vocês estiverem em completo silêncio, que é muito raro. E a sequência dos números é simplesmente aleatória e não tem nenhum significado. Todas as teorias de FNAF são reais. Não. E vocês já sabem o que é que eu vou dizer, né? Obviamente, não é verdade porque Five Nights at Freddy's não existe na vida real, ou será que existe? Há pessoas que criam a teoria mais disparatada de todas, que é todas as teorias que alguém já fez sobre Five Nights at Freddy's é real. Isto claramente é só para assustar as crianças que se calhar não sabem a diferença de realidade e videojogos, ou então que se calhar são muito mais jovens e não entendem piada. Mas obviamente esta entrada no iceberg, a última entrada no iceberg é completamente irónica, a dizer que todas as teorias não são reais. Só que não, é tudo real. Five Nights at Freddy's é real. Ok. Mas Tiago, e security breach? Ok. Então, sejam bem-vindos ao mini iceberg Five Nights at Freddy's Security Breach. Ele ainda faz o mini iceberg. Uou. Cabrão. Ele só quer chegar aos 10 minutos para conseguir anúncios. Total. Está nas 2h07, bro. Então, ou está a esticar os 10 minutos, mano, estou-te a dizer. A melhor versão de sempre. E isso foi devido ao jogo ter muitos bugs e muitos glitches quando o jogo lançou na sua data original. Vocês não têm noção da quantidade O que é que tinha as bugs? O security breach, né? Nenhuma pessoa conseguiu passar o jogo inteiro sem ver nenhum bug ou ver nenhum glitch. E aliás, as speedruns de Five Nights at Freddy's Security Breach ocorreram devido a existirem bugs no jogo. E agora, como os bugs já foram alguns resolvidos pela Seawolf, que estão comprometidos a tentar resolver os problemas, já não dá para fazer certo. Fucking sucks. Mas vocês acompanham a comunidade dos jogos, vocês sabem que este jogo é muito Cheddar cheese. I don't know why it's so hard to make a cheddar flavored product taste good. All you have to do is make it taste like fucking cheese. And they couldn't do it. It's a D. It's not good. And it really starts to get funny because they make a ranch flavor. I haven't even tried it. Yet. How is ranch better than half of the other fucking Pringles flavors? How is this one of the higher ones? I'm giving it a D. Pringles dill pickle, because this is one they make too. I don't even know why I fucking bothered. That's an F. God, it's so fucking bad. Now, something Pringles did recently was they came out with 2 new flavors. They came out with these scorching flavors, which are apparently much hotter. They also made a really shitty commercial that involved a child asking a guy how his wife's pussy tastes or some shit like that. I don't even know. It was so bad it made me go out and buy them. And honestly, they're not too bad. I think if you're gonna buy a alternate Pringles flavor, these are the ones you buy. I'd put these both at a C. At the end of the day, Pringles have the absolute worst lineup of chips. And also, I will never forgive them for what they did to my boy. Fucking body of Jesus Christ? What the fuck is this? Let's talk about Takis. I don't know, I wasn't always a big fan of Takis for the longest time. I think I was just kind of scared of them. But, I'm gonna be real, I've come around on them. They got a nice heat to them, they are concerningly red. I'm not even... Holy shit, there are no post-processing effects on this chip. They are just that red. That is fucking scary. These are a good chip. I can't even
Holy shit, there are no post-processing effects on this chip. They are just that red. That is fucking scary. These are a good chip. I can't eat too many of them because they're pretty hot, and also they leave a lot of residue. But still, I'm feeling a decent B on Takis. Let's talk about turbos. What the fuck are turbos? That was my first thought when I saw these things in the supermarket aisle, and after trying them, I can confidently say that this is just the scarier version of Takis. If Takis are Cartoon Network, turbos are Adult Swim. If Takis are Fox News, turbos are fucking Newsmax. They also just don't taste as good. So for turbos, I'm feeling a D. But that's not where the story ends. Takis Blue Heat. As far as I can tell, this is just the original chip. What? Blue? Why? Why? They taste exactly like Takis. There's no fucking difference. You just made them blue. Is that all I have to do if I want to make two products? I just copy and paste and make one blue? Like, dude, please show me the marketing employee who spent 4 years of his life and is now hundreds of thousands of dollars in debt just to come up with fucking Takis blue so that I can beat the shit out of them. And I'm gonna do it. Why? Why, man? I'm putting these on F. They shouldn't exist. Now I'm excited. Smart Food, white cheddar. What a great snack. I love these, not just because they taste great, but because it says smart on it. So it's gotta be healthy. I could kind of pass on all the cheese that gets left on your fingers after you start snacking on it for too long. But that does not take away from my rating, which is a extremely solid veggie straws, baby. A lot of people like to hate on veggie straws. They say veggie straws this, veggie straws that, veggie straws suck. Fuck you, suck my dick. That does not take away from my rating, which is a extremely É assim que se fala. solid A. Veggie straws, baby. A lot of people like to hate on veggie straws. They say veggie straws this, veggie straws that, veggie straws suck. Fuck you, suck my dick. I will suck dick for veggie straws. I will make myself submissive and breedable just for a fucking bag of veggie flavored straws. I don't even know what they are. I will get a degree in fucking aerospace engineering. I will take myself out to a ranch in the middle of Enumclaw, Washington, and get myself fucked to death by a stallion just for a fucking snack pack of these things. Veggie straws, I'm giving them an S. I'm giving them an S. Suck me off, bro. This is an S tier snack. Andy Capp's hot fries. You're probably thinking to yourself, what the fuck are Andy Capp's hot fries? I don't know if it's a very regional thing. No one seems to know about them, but oh my god, are these fucking delicious. They're a bit of a change of pace from veggie straws, but they're still similarly shaped, even though they have nothing to do with vegetables. Oh, these are damn near the perfect chip. Like, these are right up there with baked lays. They got a really nice heat to them that you can just keep eating. It never becomes overbearing, and they're the only chip Cap knows what the fuck he's doing. Hot fries get a very emphatic S. I'm actually not going to throw this bag behind me. I'm just going to keep it on my desk and continue to eat them as I keep rating these chips. Regular Cheetos. I think regular Cheetos are okay, and I think they're just okay. There's definitely better options out there if you want a cheesy chip. Regular Cheetos, I'm feeling a C. Middle of the road. Cheetos Puffs. I don't care who you are. I don't care what your degree is. I don't care what your qualifications are. You suck if you think Cheetos Puffs are better than Cheetos Crunch. You suck. It's just the objectively wrong opinion to have. Chips are about mouthfeel, you know, the crunch, how they, like the experience of eating them. And it's not fun to eat them. It's just not fun to eat these things. You know, if I'm putting something in my mouth, it better be hard. And that's rich coming from me. Because my cock doesn't work. Cheetos Puffs, see? You know, if I'm putting something in my mouth, it better be hard. And that's rich coming from me. Because my cock doesn't work. Huh. Neat. Cheetos Puffs is a D. Let's talk Flamin' Hot. Cheetos Flamin' Hot are fantastic because it's the only chip that portions itself out for you. The moment you're eating these things and you're like, oh, okay, my mouth is starting to hurt now, that's when you stop. And then you've eaten the perfect amount. You never have to worry about going overboard with Cheetos Flamin' Hot. I love them. I think this is a solid A. But let's talk about when you step over the line. Because that's exactly what these fucking things do. Cheetos Extra Flamin' Hot. You were fine before. You didn't need to do it. Look, maybe it's because I'm a pussy with, like, hot stuff, and if I went on Hot Ones, I'd be explaining that gram from a fucking stretcher, but I just can't handle them. They're too hot. You're supposed to enjoy chips. It shouldn't be a fucking challenge every time. It's too much. It's too much.
I'm giving extra flaming hot a D. Cape Cod. I'm not looking forward to ranking this one because everyone seems to really love them. And I don't. I think they're better than Lay's, if that's what the question is. Yes, I think they're better than Lay's. But when the chips start looking like this, like it's scary almost. They're okay. I think they're too weirdly shaped and they're a little too hard for my liking. I'd put Cape Cod at a decent C. Bugles, America's #1 fingerhead. That's cute. I think Bugles are one of the more unique tasting chips. They're definitely unlike anything else I've ranked. You know, they don't typically actually fit on your fingers, but that's not what chips are for anyways. I'd put Bugles at a B. I think the moment we've all been waiting for, Doritos. Doritos are the OG. I love Doritos. I think they're really fucking at a B. I think the moment we've all been waiting for, Doritos. Doritos are the OG. I love Doritos. I think they're a really fucking good chip. But I gotta put the original nacho cheese at A because there's a Doritos flavor I love even more. I'll say it. I think Cool Ranch are better than nacho cheese. I do. I don't know if that's a controversial opinion to have in 2021, but it's true. Cool Ranch Doritos, fucking ass, baby. Up next, we got sweet spicy chili. Spicy sweet chili. I am so sorry, Doritos. This one kind of sucks compared to the other Doritos flavors. I could only find them in this small pack, and I had to buy like a fucking box of them. So I just got a bunch of them like lying around, and no one wants to eat them. They feel like dry, even drier than the other chips. Like none of them are wet, but this one is especially dry. I'm not a big fan of that flavor. I'm gonna give it a D. Up next, we got spicy nacho. In my opinion, this is the better alternative Doritos flavor. It tastes kind of exactly like nacho cheese, just with a little more kick to it. But honestly, I don't think it needed it. I think the original is better. I'm gonna give Doritos spicy nacho a B. No. Okay, no. Doritos 3D, this is a full-blown mistake. This should not have happened. Neither of these chips should fucking exist. You took a perfectly good chip on both ends, and you ruined them. I'm not even gonna fucking eat them, because just look at it. Just look at it. What is that? What the fucking, why did you need to do that? This goes against literally everything I believe in. And tasting it for the first time, no, it's not good. I'm giving both of these an F. I hope they take these fuckers off the shelves. Alright, moving on. Yeah, Fritos. Look, man, Fritos, they're just a decent chip. You know, my mom used to get a bowl of them for every party. Like, there'd always be Fritos lying around, and I'd always munch on them. Pretty unique tasting compared to everything else on this list. I'll give these guys a B. Funyuns. I'm not gonna lie. This is one that I avoided for a very long time because I don't like onion. Recently, I tried them for the first time. I had never eaten Funyuns in my life until like a couple months ago and realized they're alright. They're not amazing, but they're alright. I'd give Funyuns a C. This isn't something I really seek out, but if they're there, I'll eat them. Fucking shapes? No! Get this fucking Australian piece of shit snack out of here. I don't want to fuck. É, um pouco depois. This isn't something I really seek out, but if they're there, I'll eat them. Fucking shapes? No! Get this fucking Australian piece of shit snack out of here. Mas não, existem muitos Steve Bots. O youtuber Thor numa live stream ficou totalmente frustrado e ele fez o melhor clube de sempre. Vejam só. O plano foi dando risada. Você fica com muito mais medo do que os Steve Bots, velho. É bosta. Ah, isso é o core? Ele pega assim, você tá andando, né? Aí vem. É o core tormenta bacana. E joga! Conteúdo não usado. Muito conteúdo não usado no Five Nights at Freddy's Security Breach, eu acho isso totalmente interessante. Como vocês conseguem ver aqui nas imagens, nós temos muita coisa no conteúdo. Nós temos aqui animatronics, que nós ainda não estavam totalmente desenvolvidos. Nós temos aqui models, nós temos muita coisa. Especialmente se vocês forem fãs de game design e forem fãs das pessoas que estarem a construir, fãs de coisas 3D, jogos, vocês sempre acham isto muito interessante. Eu até pessoalmente acho muito interessante. Mesmo o jogo talvez não ter as melhores críticas e talvez recebido, dá para reparar que a empresa esforçou-se para fazer o jogo, dá para reparar que eles estão-se esforçando para fazer muito conteúdo. Penny é comunista. É basicamente o meme
engraçado que algumas pessoas fazem, simplesmente dizem, pronto, Fanny é comunista, só porque sim, e tentam criar a teoria mais disparatada de sempre. Epá, eu acredito. Não existe expressão de xenófobo, eles simplesmente dizem, foda-se, vou dizer, mano. E sinceramente, quanto mais eu pesquiso isso da Fanny comunista, eu Epá, perco um bocado acredito. de tempo, portanto, vou dar para poupar um bocado a minha sanidade. E acabar agora o vídeo, E? finalmente acabei o vídeo, demorou muito. This is fucking Oh Australian shit, o vídeo piece of acabou. shit snack actor. I don't want to fuck. Eu gostei do vídeo, a gente vai assistir o vídeo até ao fim, porque obviamente é mais 2 horas do vídeo, mas eu Popcorners. It's like popcorn, but it's a chip. Who would have thought? I enjoy eating them. They got a nice taste to them. I'll give them a C. I don't think they're crazy or anything, but they do have some other flavors. Get bang. What I'm talking about is white cheddar popcorns. Dude, I think what it comes down to is that I'm just a little slut. até se calhar vídeos sobre Is that I think I'm just a little slut for like white cheddar flavored chips. I think they're all fantastic. Maybe that's what Pringles should do next, if they want to make a good tasting chip for once. This is where it's at. Popcorners, kettle corn, best popcorners flavor by far. The only reason I know about them is because whenever I fly JetBlue, they always just give out a little bag of them. And they're fantastic. That little fucking bag they give you has honestly become one of my favorite parts of flying. I love this chip. Very, very good. Giving it an A. Oh my god. Oh. Stacy's Simply Naked regular pita chips. Holy fuck. Jesus Christ, these are good. I mean, I already ate. Before we even started filming, I ate pretty much the whole bag. And even right now, I'm getting tired of eating chips. I could still do a whole bag right now if I wanted to. Honestly, I could. They're just that good. Stacy's S, baby. Fuck yeah. Fucking love pita chips, bitch. Alright. The last franchise. Here we go. Sun chips, baby. Fantastic chip. Fantastic brand of chips. Okay? Every Sun chips flavor is really good. The original, fantastic. Oh my god. This is probably the most unique tasting, original, like regular flavored chip out of all of them. I love them. Regular Sun chips, I'm giving them an A. I don't even know how they did it, but the French onion Sun chips are pretty good too. I've given every like onion flavored chip a really bad score on this list. This is the only one I can deal with. I don't know why it's so hard for everyone else to get it right. But Sun chips does. French onion, giving it a B. This is the best onion chip out there. Let's talk garden salsa. Another good one. I wouldn't expect to like it, but I do. I'm giving it a B. Charlie the Nelly. Sun chips, harvest cheddar. This is just, it's nearing perfection. This is my second favorite chip behind the baked lays. I think they're fantastic. This is how you do ela faz cheddar conteúdo, eu não flavored chip. sabia. You want a cheesy chip? This is the one you fucking go with. Over Doritos. I'll say it. Harvest cheddar is a better cheesy chip than Doritos is. And that is where the list ends, my friend. A big S for Sun Chips Harvest Cheddar, and I think we're done. Hold on. Hey, what? Ao som de música. Is that the fucking... Bocado gay. Vocês ligam o TikTok na vossa aplicação, no vosso smartphone, vocês vão logo para a página principal, que é a fanpage. E a fanpage é basicamente a página onde aparecem os TikToks mais populares para ti. A fanpage é completamente customizado e cada pessoa recebe Anyways, boys, that is going to do it. I hope you enjoyed my list. Here it is one last time. Get a good look at it. Memorize it. There'll be a quiz on this tomorrow. There's also a link in the description if you want to make your own version of this list. Now, if you'll excuse me, I think I have some cleaning to do. Os TikTokers metem hashtag FBI de formas tags ou nos comentários ou na descrição para tentar aparecer na For You page. Tabilem, uma pessoa muito popular no TikTok, ele foi uma estrela por simplesmente fazer TikToks e ironizar TikToks. Bom, isto vai estar gravado para sempre, João. Today I'm going to rank every single cookie known to man, and I guarantee it, this will upset you. What's that? Inside this box is every cookie I know. I got the tier list here. We're going to go through them, rank them from S to F, S being the best, and F being the worst. And we're doing it live. We're doing it live right now on twitch.tv/jschlatt. The first cookie of the night, Chips Ahoy, baby. I'm not gonna lie to you. This is the most basic cookie imaginable. This is the ground floor cookies, okay? It's just what you get. And so I think it's fair if we put Chips Ahoy at a very, very decent C. Chips Ahoy Rainbow. This is just Chips Ahoy with little M&M's in it. But the Lourenço, eu estou a fazer o Ericsson do United. Eu confio, o United vai ganhar
ao Liverpool, It's a nós good cookie. vamos. I'm putting this at a decent B. It is better than regular chips. Nós vamos ganhar 12 a 0 no tempo de compensação. O Ronaldo vai marcar 14 gols e nós vamos ganhar o jogo. Porque eu gosto do clube só. Eu acho que o clube é um clube que acredita em si mesmo e que é muito. É tipo, pá, tem glória em si mesmo. E como eu odeio o Benfica. Diga. Não é que eu odeio o Benfica, eu não sou do Benfica, eu sou do Sporting. Mas tipo, eu também não ligo muito à Liga Portuguesa, porque eu não gosto lá muito da Liga Portuguesa. Porque tens tipo o quê? Tens de ser jogadores superficiais, que é tipo o Evanilson e o Taremi, que são tipo um brasileiro que se atira para o chão e um árabe que parece uma bomba. É literalmente isso. Por isso, epá, eu não gosto tanto da Liga Portuguesa, é por isso é que eu sou do United. Não vou, eu também não vou dizer que é de eu sou do United desde pequenino, não. Eu definitivamente segui um grupo de pessoas e fui convertido a ser do United, mas não. Pá, agora sou do United, sou do United. Está feito, está ali, acabou. Oh my god, there's three. Oh my fucking god. Here's what I used to do as a kid. Bite around, make a little perimeter, and then that last bite is just the most delicious thing you will ever taste in your life. This is para de ver a review do J. Schlepp de cereais, chama cá. Não. Estou a ver a review de bolacha. Estou a ver tiro isso do gajo que apareceu no SMP. Do Dream. Isso. Sim? É Simp. No Simp do Dream. SMP. SMP. Mbappé. Mbappé é um macaco! Não gosto! Ok. Não gosto de macaco! Nunca mais! Nunca mais! Espera aí. Deixa eu tentar. Nunca mais. Dá. Ele manda aquele. Ele parece. Ele é malvado, mano. Quem é que disse isso outra vez que eu for agora? Foi o Tiago, mano. Ele, nunca mais. Ele estava chateado com alguma coisa no jogo, então. Mas, nunca mais! Coisa assim, ele disse tudo. Ele tipo, literalmente chateou-se porque. Porque era mal. Ele aziou no survival game e pá, ficou chateado. E aí, depois. Mas tem aqui Nunca grande mais! Equipa ali, está ali uma equipa toda maluca. Nunca mais. Olha, por acaso ainda foi bom eu ter esperado um bocado. Agora vou meter o Dembélé a 75 mil coins. Ganda maluco. Completamente. Pá, um gajo comprou o gajo a 55 mil coins. Pessoal, se vocês querem truques de como dar trade forex, não. Meu puto, sou eu. Galaxy Sparan. Eu dou truques de NFTs. Eu sou trader. De NFTs? És trader de NFTs? Eu estou no metaverso há muitos anos. Desde que começou? Estou no metaverso há imenso tempo. Sou OG. Acredito. Se eu tivesse mais pólvora de creeper, eu podia só rebentar a montanha. Seria mais fácil, mas não tenho. Porquê? Ok, vamos dar aquele... Eu vou tentar fazer o Eriksen, porque o Eriksen é bué da cara e o United provavelmente vai perder. Mas... Macaco. Ganda macaco. Mas... Nem sei quem é, mas ganda macaco. É o Eriksen. E o que é que o Eriksen tem de especial? Boa pergunta. Epá, a carta devia ter tipo uma feature que era tipo, tu perdias a carta totalmente. E, tipo, tinha tipo, sei lá, 0,01% de chance no meio do jogo, o gajo tinha um ataque cardíaco e tipo, não dava. Era 50-50 que o gajo morria ou sobrevivia. Isso era a maior feature do FIFA. Boa.
Mano, eles É deviam tipo ter mais Watch coisas no Dogs FIFA. Legion, lá aqueles... Agora, É o jogo maluco. totalmente. Aquele jogo com muito hype e depois eles cancelaram o fucking jogo. Basicamente só dizer, epá, isto não vendeu 3 bilhões de cópias, portanto vão para o caralho. Basicamente foi isso. Não, foi literalmente isso, eu nem Eu sei consigo que foi. dizer o contrário. Eu sei Os que gajos foi. disseram, Foi ok, lol, ok. Eu sei que foi literalmente isso, foi literalmente, epá, não vendeu, epá, o jogo não vendeu tanto como nós queríamos, então vão todos para o caralho, nós vamos vender Assassin's Creed 24, o retorno do Juribaldo. Do Thanos. Não, o retorno do Thanos. Juribaldo, é o retorno do Juribaldo. Lembras-te dele? O Juribaldo Gorilão. Não, esse gajo não, eu vou-lhe bater mesmo. Bate-lhe Ai, mesmo, mano. então, no Juribaldo Próxima Gorilão. vez, aí mano. Aí mano, se eu vir este puto na rua, mano, eu juro que eu lhe bato, mano. Foda-se. Aí mano, foda-se. Isso é imitar o Tiago, Ei, se eu vejo, Tiago. mano, mano, Eu. aí puto, se eu vejo este puto na rua, não, vou-lhe à casa dele, vou-lhe matar mesmo, vou-lhe matar mesmo. Maluco. Epá, eu acho que isso é um Para bocadinho ele ilegal, ser- só acho. Aí mano, se eu descobrir a casa onde este gajo mora, vou lá à mesma casa dele, vou-lhe matar mesmo. Vou-lhe matar. Foda-se. Vou-lhe Foda-se, Nuno. bater. Foda-se, Nuno. Porquê estavas a arrotar? Meu Oh, plano não Nuno, andas-te a armar. Gordo. O Nuno anda a sair a armar em Macaco. Tantanti ou... Como é que o Tiagovski dizia? Minkirintanti? Quê? Que tipo de chinês é esse? Existe um jogador... Pera, eu nem sei de que clube é que ele é. Vai Não, explicar agora. De que nacionalidade mundo? é que ele é. Explica agora aí. Espera aí. Vai vou explicar. pesquisar. Estou a ouvir agora, estou a ouvir. Eu já ouvi os vídeos todos do. Ok, está aqui. Nem eu sei escrever o nome dele. O gajo é da Arménia. É um jogador da Arménia. Maite Por acaso jogou no colher, não United. surpreender. Maite colher. Então, Não entender. Ok, o diz. Tiagovski saca o jogador Yeah. e procede a dizer as seguintes palavras. Estou a ouvir. Micrintanti. Tá aí pessoal, micrintanti. Só isso? Literal... Pera, eu That's quero tipo, That's it? É só isso mesmo? Yeah. Ou só. Ok. mas é Disappointment. tipo, ele diz o nome todo errado. É claro. Tiago... Epá, é o Tiago. Tiago... É Saramago. como dizer try not to dead. É este. Outra coisa que eu queria dizer então, pessoal, já sabem, vocês já lá têm que back opening porque imensos está primeiro micritante. Outra coisa que eu queria dizer então, pessoal, já sabem, Mingrindade. Epá, é como ele sabe, Uma já merda. sabes que ele sabe falar bem português, como em inglês. Como o try not to dead. Try not to dead. Isso aí, esse é um clássico mesmo. E não está errado. Diz-me lá se está. Se tu me disseres que está errado, eu vou à tua casa te bater. Tu bater. Desbater. Eu vou-te desbater. Vou te desbatear, cabrão. Mano, hoje eu vou fazer uma homenagem aos blacks. E vocês estão tipo assim, ei mano, que racista. Não pessoal, até para deixar o contrato, eu não sou nada racista. Epá. Eu até tenho alguns amigos pretos. Esse é o argumento tipo que eu posso ser N-word porque tenho amigos pretos. Eu por acaso até tenho alguns amigos pretos. Eu tenho só alguns amigos pretos. Só alguns. Não são muitos, mas são alguns. Que eu preciso de É o argumento, é tipo o argumento de dizer, eu posso ser. ser, é tipo o argumento, eu tenho amigos pretos, eu posso ser N-word, ou tipo, eu tenho amigos gays, eu posso ser, sei lá, dizer alguma palavra ofensiva aos gays. Dizer panoeiro isso, acho que é isso. Dizer panoeiro, acho que é isso. Tenho amigos gays, eu posso. Deixem-me da mão. Eu tenho amigos gays, é só isso. Está dito. Não, eu não vou comprar o Tuanzebe que está no United. Não sei porque é que o Tuanzebe está no United. Que é que aprovou esta? Que é que disse assim, ok, vamos meter o Tuanzebe no United? Os putos. Ah, Deve ter também não sei. sido...
deve ter sido o Ronaldo, uma coisa, olha, toma lá, vai, 60 de química, bem-vindo, Cristiano Ronaldo! Porquê é que eu estou a gastar coins à toa no jogador da merda? Dispersão. Oh mano, ele vai ser que a carta dele não é má, ele é 5 star, 9 galang gang, meu puto. Ele é tecnicamente a melhor carta do jogo, mas só que ele não vai receber upgrade. Ainda bem que ele é uma das melhores cartas do jogo. É porque se ele não fosse, não valia a pena fazer o Darwin Nunes. Nem fazia, eu nem fazia a carta, foda-se. Nem existias. Oh, mano, quanto é que custa este game? Mano, estás a ter um mental breakdown total, caralho. Ericsson 96. Não, pelo menos 188k. É tipo, existe uma coisa que é apostar. Há outra coisa que é mandar dinheiro para o lixo. Isto é mandar dinheiro para o lixo. Mandar dinheiro para o lixo é tipo... Há outras bets. Sei lá. Está tipo Manchester City contra Liverpool. Ai, espera aí que aqui há competição. Team of the Season. Epá. Oh! Hum. 19k. Manuel Neuer 19k. Vamos meter esse Niga 18k. Vamos meter esse macaco a 18k. Ah, tens amigos pretos para dizer isso? Tenho todos, todos ok. os meus amigos são pretos. O Lourenço é o maior deles. Pá, o Lourenço. Sim, eu conheço o Lourenço, ele totalmente é Está sempre a preto. roubar, está sempre a malandreco. Malandreco. Malandro. A roubar as regalias às pessoas. Malandro. Andas a cometer falácias. Andas a cometer falácias. Isto é o quê? Isto é tradable? Não. Epá, nem se isto for tradable, isto vale a pena. Não vale. Isto é incrível, puto. 5 jogadores 83 plus. Foda-se, meu pescoço, dói. Parte. Eu estou com 84 mil coins. Isto é mais. Estou com 84 mil coins. Calma E aí. a minha squad. Ih, João, agora que me lembrei. Olha, escuta. Olha, João. Escuta aqui, quando eu fui invadir a massa. Merda, epá, mas isto é. É para te foderes, porque eu não sei. Porque eu quando falo com as pessoas, normalmente eu digo, posso ser uma coisa, e em vez de elas só ficarem caladas, eu prefiro que dizem, já estou a ouvir, ou uma coisa assim, mas não interessa, mesmo tenhas dito. Eu também sou assim, mas é a merda, eu não quero saber. Agora queres, eu Espera, macaco. espera. For agora, esqueci-me. Foda-se. Foda-se, João. Foda-se, fizeste-me esquecer. Seu macaco de lindo. Eu lembro que roubei alguma coisa da Woodland Mansion, mas agora eu dei-me um fora agora. O que é que era, caralho? Eu for game. Caralho, o que é que... consegui um monte daquelas coisas de totems de não morrer. Totem de não morrer. Totem! É tótil! Parabéns, o Receio! Não é isso, eu roubei outra coisa. Eu não acredito que conseguiste o Tottenham. Não, Mano, consegui o tótil. Vamos aqui, pessoal, vamos aqui ver. Consegui um tótil. Tottenham. Não, eu consegui outra merda qualquer que eu agora deu-me um fora agora. 850 milhões de dólares. Não estás mal. Obrigado. Epá, é bom para. E eu roubei 5 para tu veres. Tanto ainda estou melhor. 5 Tottenhams. 5 tótil. Tottenham. 5 tótilos. 5 franquias do Tottenham. Nossa senhora. Mesmo para foder. Estás zangado mesmo. Eles é que estão zangados. Eles é que perderam. É uma merda. Não, eles não perdem. Eu fora agora. Eles nunca ganharam nada. Essa é a piada. Comédia. Olha o Gary Lineker. Holy shit. Chega à altura do ano que um gajo quer experimentar Icon. Mas depois, tipo, eu compro um Icon para o Icon tipo, ser pior do que uma carta de bronze também. Dá para comprar um Pavel Nedved
que o SBC dele custava 200 capas e ele agora custa 80 mil coins. Ok, eu agora Medved nem é da Ucrânia também. Olha, agora tenho... É da República Checa. Que isso não me faz rir. Também tens aqui um Team of the Season Moments SBC. Adivinha qual é que é o nome dele? Macaco. Lourenço. O nome de um Team of the Season... Ele é brasileiro. Ou não? Ele é um SBC. Não! Vinícius 13 é esse. É o Paulinho. Não é o Paulinho que a gente conhece, é o Paulinho que joga na Liga da Bélgica. Então pera, se está o Paulinho e o Paulo, onde é que está o Paulão? Ó João. Esse aí é o Paulinho ou o Paulão? Então peraí, há o Paulinho e há o Paulo, onde é que está o Paulão? O Paulão ficou em casa. Preguiçoso de merda. Estava com medo. Conas. Quanto é que custou na cata também? Quanto é que custou também? Também tu estás maluco. Estás a habilitar. Estás-te a habilitar a ser sem abrigo, acho eu. Não sei. Olha o Gatusso e o João Barnes e o Tu que és Ian White, gatuno. o Ian White tá Tu que és dois. gatuno. Caluda, tu que és Estás gatuno. aí, também o gajo está aqui a 12 coins. 12 coins. Foda-se. Também é uma Pelo que eu piada. sei do jogo que tu me ensinaste, ou seja, que eu ouvi, 12 coins é equivalente a tipo 2 kwanzas. Máximo. Sim, é 2 kwanzas, sim. Tecnicamente, pá, pessoal, eu posso ser macaco. Eu posso ser macaco. Ah, gatuno. Eu posso ser macaco. Ah, é? Eu Sei posso lá. fazer o Darwin Nunes Aham. e posso fazer o Ericsson também. Eu já fiz o Ericsson, mas ninguém me disse que eu não podia fazer o Darwin Nunes. Ninguém me disse assim, podes gastar dinheiro, mas depois não te podes arrepender. Não, eu não vou arrepender. Porque eu não vou errar. Falácias. Tu não podes perder a aposta se apostares nos dois lados. Sigma Grind 7 aí, pessoal. Tu não ganhas. Não, tu não ganhas. Sabes com Tu não que- perdes, sabes com mas que é também que eu não aprendi ganhas. É isto? foda, mano. Quer dizer, depende. Sabes com o que é que eu aprendi isto? Ah. A Itália, meus putos. Na Segunda Guerra Mundial, É, quando os gajos estás só. apertado, tens que mudar de lado. Os gajos só ficar. Ih, está mal aqui. Olha pessoal, até amanhã vou ter com os outros gajos, tá? Só Do disse nada isso. já não sou. Do nada já. Já não sou Sinto- nazista. Já eu não tô sou menos- nazista, tá? Tchau. Só foi isso. Sinto menos pressão para fazer atos de terrorismo. Suspeito. Também o Eusébio está a custar 12 coins, está a custar. 2 kwanzas. Comparado com o que ele costuma custar. Também o Pirlo está a custar 180 capa. Caralho. 12 coins para 180. Capa. 180 capa é tipo. Yeah, ok, mas tipo 12 coins é 2 kwanzas no máximo, no mínimo. 2 kwanzas. Eu troquei o Quanto é máximo que com o custa? mínimo. Olha, pessoal, eu vou ver aqui uma coisa. Olha, Isto, quanto é que é se der 1 euro em kwanzas, sabes? 1 euro em kwanzas. Eu vou ver. É. Se for que é tipo mais de 100 kwanzas ou mais, não sei. 430 kwanzas. Então 2 coisas é menos de 1 cêntimo. Está comprovada a minha teoria. Olha, eu já disse aqui, tu podes fazer inflação ao seres um macaco da loucura. Tu ganhas um ordenado, tens tipo um escravo a trabalhar. Como é que em este homem Portugal. arranja estas palavras? Não, como é que tu arranjas estas frases? Macaco da loucura. É a primeira coisa que me vem à cabeça. Tem calma. Tu arranjas tipo um escravo, sei lá, delinquente ou uma coisa assim. E te diz assim, putz, olha, tu trabalhas em Portugal, então pode ser assim, tipo, só alguém que tu conheces, e, tipo, tu dás venda de jabeito ao gajo e dizes, estás a comprar Bitcoin ou uma coisa assim. E tipo, diz assim, ok, tu trabalhas 9 to 5, Foda-se, tu disseste trabalhas, eu preciso tu trovas. e tipo,
trabalhas a tua vida inteira e depois, quando tu receberes, passas para cá, porque eu estou aqui tipo a viver aqui no Brasil, no meio da favela. Mano, tipo, tu disseste, tu tu trabalhas, eu tipo preciso... inflação. João, Tipo, vamos aqui, 600 João, tu disseste, tu trabalhas, eu preciso, tu euros. trollavas. Só por si que tu disseste, tu trollavas. Se a gente vir 600 euros, que é um ordenado mínimo, é 3.000 reais. Ordenado mínimo Do Brasil. 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 Então, agora vocês vão ver aqui a quebra na Matrix. Quanto é que é O no mínimo Brasil? É de 1.000 reais. Ih, isso é Por equivalente a isso, tipo, tu o cá quê? em 5 Portugal, euros? o ordenado mínimo é tecnicamente o do doutor. Por isso, tu lá no Brasil, o ordenado mínimo de Portugal É equivalente a tipo 5 euros. é tipo, tu dás grande switch up, passas tipo para reais e tipo lá compras tipo bananas e merdas assim. É melhor ir buscar à acabou. selva. Pessoal, as bananas é só tipo parte. Tu vais a uma loja de conveniência qualquer e compras tipo bananas por R$1 por cada uma banana. Tens tipo 3.000 bananas agora. E agora vais para Portugal e vais vender um cacho de bananas por €1 cada. Um cacho? Agora- Espera, calma. Agora, Espera, João, espera. escuta, é dúvida. Tu disseste R$1 por uma banana ou por um cacho de bananas? R$1 por banana. Por banana, não por cacho. Quanto é que tem um cacho É tipo 4 ou 5 bananas. bananas? É tipo 4 ou 5 bananas. 4 ou 5 bananas, a gente arredonda essa merda, foda-se. Fica 5, assim tu fazes A gente profit a vende vender. tipo, ganda bundle, a gente vende caralhos da foda. E depois a gente faz tipo o dobro do guito. Toma aí, a gente a vender cacho de bananas, 3.000 paus, não, 3.000 kwanzas, Reais para 3.000 reais, para a 6 gente mil. passa a 6.000 reais. E agora Somos isso os equivale maiores a... agora. Isso dá quantos euros? Que é E a depois moeda que eu gente, gosto. tipo, como a gente está aí a vender, somos os malucos, 6.000 reais em euros é 1.200 euros. Adicionamos 44 euros que a gente cobra taxas por bananas. É tipo, Isso foi uma rir. mas eu vou arredondar. É o tipo, imposto da banana. eu vou arredondar para 1.200 euros. Então, a gente fica com 6.227 reais brasileiros. Não sei se o brasileiro é real, se não é, mas pronto. Eu quero reais tipo- portugueses. É Tens? tipo assim, e depois tens que esperar, porque Ah, quarta-feira, semana passada foi mal para os brasileiros. porque? Porque um real estava a custar 1,5 cêntimo e agora está a custar quase 2 euros. Por isso vocês têm que estar atentos à stock market do real brasileiro. Porque do momento está o valor me e depois do outro é equivalente a kwanzas. Já chegou a custar metade de 1 euro, pessoal. Tenham cuidado. os Mas metade de um euro ou um brasileiros estão a cêntimo, chegar. caralho? Tu disseste Metade aí... de 1 euro. Tu me disseste aí um cêntimo, uma coisa assim. Não, mas isso foi isso é agora. É Já isso que eu estou a dizer, estúpido. Chegou a custar metade de 1 euro. Em 2010. Oh meu, tu Quando o estavas a Gangnam dizer... Style ainda estava na moda. Então quando é que custou a merda de um cêntimo? Tipo agora. Ok. É para ver se não estou confuso com esta merda que eu estou. Por isso, tu agora tu vais tipo fazendo esse profit até que teres dinheiro suficiente para criares uma máquina do tempo. Tipo, espera, tenham cuidado. Calma aí. Como é que se controla esta Tenham porra? calma. Tem o tutorial no YouTube para ver. Tenham calma. Mas tem tutorial no YouTube para ver. Mano, eu juro que acabei de receber uma mensagem na PlayStation a dizer sexo. Manda Mas espera. screenshot. Fiquem comigo, ainda não acabou. Eu não fugi, calma. Nós depois, agora no ano que a gente está agora, com as bananas, a gente tipo, faz o dinheiro suficiente, máquina do tempo, foda-se. Ok. A gente vai tipo para trás para resolver Hitler? Não, vamos para 2010, para ver Gangnam Style outra vez, é o hype. Mas tipo, Agora o que que me aconteceu em lembrei. 2010? Caralho, agora que O que me aconteceu em lembrei. 2010 ou em Alguém vai 2011, mentir? Alguém vai mentir? 10º aniversário do 11 de setembro? Foda-se, eu sabia. Ou Oh, sim, estou a o ver. real é metade de 1 euro.
E o que é que a gente faz? A gente a gente dá mais imposto pelas bananas. Ok, peraí. A gente em vez de receber 1200 euros por as 3.000 bananas, a gente recebe tipo 10.000, puto. Nós somos fodidos e a gente compra bem bananas. Mas tipo, claro que eles ainda vão vender uma banana ao real, porque pá, os brasileiros virem sei lá, às árvores e coletarem as bananas como eles fazem. É tipo, é fácil, é tipo. Pá, tem de ser feito de alguma forma. Tipo, é super easy, mano. É a coisa mais fácil que eu já vi um brasileiro fazer. Eles fazem tipo aquele tipo clap, meu nigga. Faz-te clap. Ok, eu tenho uma dúvida. O que é que isto tem a ver com o teu plano de dominar o mundo com dinossauros? Com cadáveres de dinossauros? O que é que isso tem a ver com isto? Então, isso aí ainda é parte. Tipo, depois já está em time travel. Tu avisas dos dinossauros. Tipo, vou pegar o teu cadáver. E o gajo tipo, ok, bacana. O gajo que é, tipo, bacana. Ele só começa a falar português, tipo, bacana. Tipo, bacana, super fixe. Tipo, Dom Sebastião, meu puto, desapareceu aí há pouco tempo. Ei, podemos ver onde é que ele foi, mano. Podemos ver onde é que ele foi. Tipo, mas eu tipo, Dom Sebastião, sabes porque é que ele desapareceu? Descobriram que ele estava a fazer o método das bananas. Ele só deu cu e tipo, oh, foda-se. Por isso, é quando ele desapareceu, era o Prime Portugal. Porque quando ele desapareceu, a gente tinha ainda ouro. E a gente ainda tinha aqueles macacos sobre ditadura, aqueles escravos de merda. Por isso é que a gente tem de vender as bananas deles. Nós temos de vender as bananas deles. Ok. Nós temos que fazer o resell das bananas. Tipo, a gente acaba de acabar o stock das bananas. E depois fazer os cadáveres dos dinossauros. Petróleo. E o que é que a gente faz? Vende o petróleo. E agora vem a coisa outra vez. A gente dá rebuy. A gente compra outra vez. Por mais caro. Mas espera. A América vai tomar interesse. Que petróleo é este que eles dizem, ok, a gente vai vender e agora a gente já quer comprar outra vez. Então aquilo aumenta, caralho. O preço aumenta. E depois a gente vai tipo para o futuro, com a máquina do tempo dos dinossauros. E agora tipo, o petróleo é tipo água, putz. E tipo, agora é tipo necessário. Já não há ninguém bebe água. Estamos tipo na África. Bebemos petróleo. É para água, agora tipo na água, agora é petróleo. Eu dou toda a gente bebe merda preta. Poético. Tipo, Ok. A gente vende esse petróleo todo à América. Os gajos dão tipo bué daqui, toma lá. E depois o que é que a gente faz? A gente diz, vão-se foder, John F. Kennedy morreu. Logo, levaste Calé. Foste tu? Os gajos estão todos asiados. Foste tu? Todos asiados. Não, na realidade ninguém matou o John F. Kennedy. Com a máquina do tempo, dinossauro passou por cima do carro e bloqueou o tipo. Ninguém morreu. Tipo, ficou tudo na boa. Aconteceu tipo tudo smooth. O que aconteceu? Apareceu o Thanos. O Thanos, isso explica. Isso faz mais sentido. Aparece o Thanos. Passou Hitler. Ok. Passa o Hitler mata. Mas espera aí. Temos aqui que raciocinar. O plano já é complicado, portanto demora um bocadinho de processamento. Ok, já temos a primeira parte, que é as bananas com a máquina do tempo. Depois a segunda parte, que é os dinossauros. Mas a terceira parte é que eu estou mais confuso. Como é que isso tudo vai-te ajudar a ser o melhor jogador de Minions do telefone? Então, aqui está a teoria. É que é tipo, essa é a parte mais confusa. Sim, como é que tu revender? Não, João. Como é que revender bananas e com a máquina de tempo aos dinossauros, fazer com que o Kennedy não morra, vender petróleo à América, vai-te fazer o melhor jogador de Minions no telefone. Disponível já na Play Store. Relacionado com as bananas. Sim, o que é que essa merda toda dá? Explica. Tu agora, para seres o melhor jogador, isto faz parte da nosso truque de vender bananas e duplicá-las. Eu tenho a certeza, já ouviste falar do frequentador de ilhas. Mas de quê? Ele tem uma skill no videojogo. Repete o nome que eu não ouvi. Tem o frequentador de ilhas. Ele tem uma skill no videojogo que se chama duplicador de bananas. O que é que será que faz? Argumentativamente a melhor skill do jogo. O que é que será que faz?
É tipo um banana split, o gajo come aquela merda tipo Nuno Moura, mama-lhe aquilo tudo e agora tipo cada vez que pegas uma banana é tipo um cacho de bananas, mas só te dá 2 bananas, porque é capitalismo. E quem é que toma, e desse cacho de bananas, quem é que pega a taxa? Eu. E vende as bananas. E depois Ok? com isso Aos tu vais minions. chegar no top Aos 1, minions. os minions, e Pera, ninguém tem calma, irá tem calma. conseguir Ainda, ultrapassar. não, isso está muito longe. Eu vendo essa taxa das bananas. Item shop. Microtransações. Item shop do Fortnite, certo? V-Bucks. V-Bucks. Currency mais confiável. Item shop do Bitcoin. Fortnite, certo? Como Bitcoin o caralho. Espera, é item shop do Fortnite, certo? Do Fortnite. A gente, Ok. primeiro de tudo, vamos buscar item shop do Fortnite Yeah. e assimilamos muitas coisas. Ok. Nós temos que pôr o sistema da item shop nos minions. Por isso nós temos de ter aquela. Temos de dar tipo uma droga aos minions para os gajos terem, tipo, estarem estimulados assim, ok, esta merda é tipo. Isto é tipo a situação, puto. Eu quero é tipo comer este emote. Puto. Este é tipo o meu emote favorito. Top 10. Próxima vez que eu vir esta merda na loja, Top 10. vou dar copo nessa merda. Ok, eu vou só buscar água. Dá-me só um tempinho, eu vou buscar água. Isto é incrível. Tá bem, eu vou Isto só vai buscar ser água. incrível. Dá-me um tempinho, vou só buscar água. Após isso,
Ok, voltei. João, podes continuar. Macaco. Anyway, estavas a dizer? Tu tens é que me dar update, é que eu já perdi. Eu acho que vou começar pelo início. Não. Yeah, shop, minions a comer Então, os emotes. aqui vocês têm que ter a certeza que os minions são atraídos pelos emotes. Ok. Vocês têm que fazer os emotes mais apelativos do planeta Terra. Mais malucos possíveis? Sim. Ok. Tipo, totalmente fora do normal. Fácil, ok, fácil. É só eles. Só Gangnam Style, mas mais rápido. Deve servir. Se tem facra. Olha, João. Depois vê se amanhã nós vamos aqui ao Obama para tentar fazer umas coisas, incluindo cavar mais, mas eu quero fazer uma conquista, que é saltar do topo do mundo até ao fundo. Vai ser fecholas. Vamos cavar um buraco do caraças em algum lugar, não sei, mas vamos cavar um buraco do caralho e vamos cair do lado de cima, tá? Ah, Vou contar isso como um sim, eu quero, muito. Anyways. Eu vou ver mais um bocadinho aqui do vídeo, destruir mais e depois vou dormir. Portanto, yeah. Was likely added to balance sprinting. However, the changes did not stop there. One version later, 1.0.0, Minecraft's full release introduced enchantments and potions, forever changing the PvP meta. In this update, enchantments such as fire aspect, sharpness, knockback, and protection were added, giving players who had them advantages in PvP. The diamond sword's damage was decreased to 7 or 3.5 hearts to balance new enchantments such as sharpness. Each level of sharpness on a sword did an extra 1.25 damage, which at the max level of 5 meant that a diamond sword could do 13.25 damage, or roughly 6.5 hearts. Add fire aspect, which does 1.5 hearts of damage at level 1, and 3.5 hearts at level 2, and you can one-shot somebody who is unarmed without even doing a critical. The knockback enchantment at level 1, while despised on most faction servers at the time, would do an additional 3 blocks to base knockback, and would add an additional 6 at level 2. Factor in this base knockback of 2 to 4 blocks, and you could potentially send somebody 10 blocks back with one well-timed hit. Similar enchantments for the bow, such as power, flame, and punch, were also added, functioning very similar to sharpness, fire aspect, and knockback. 1.0.0 also added multiple armor enchantments, and notably for PvP there was protection 1 through to 4. Unlike the other types of protection, such as fire protection, which specialized in protection from lava and fire, protection provided general damage reductions from almost all damage sources in the game. This meant it was the best for protection from melee weapons, and the second best for protection from bows. Diamond armor by itself in this version reduced 80% of damage. Protection 4 added 6.4% damage reduction on average, meaning that full diamond armor with protection 4 could reduce on average 92% of damage. Potions such as strength could increase melee damage by 260%, and potions such as swiftness 2 could increase speed by 40%. These potions would provide players with specific advantages in PvP, and if used right, were incredibly strong. Those were the main changes in version 1.0.0, and after this, PvP largely stayed the same up until version 1.9, which Oh, we'll no. talk about later. There were the addition of god apples or notch apples, which was a much more powerful variant of standard golden apples, but that was about it. So let's now talk about how some servers pioneered certain styles of Minecraft PvP and changed it forever. First of all, faction servers. Minecraft factions dates back as early as 2010. However, back then the plugin only had the basics which you know today, such as F-Claim, F-Home, and a few others. Nothing too special. Back then, people would build bases above ground, and it was common to see castles or villages rather than crazy big boxes with hundreds of obsidian walls like we have today. TNT was hard to come by, but didn't matter because TNT cannons were only simple back then. This meant that PvP was encouraged, as instead of raiding a base by blowing away inside, people raided by killing the enemy faction enough and overclaiming their land. In 2010 and 2011, faction servers didn't really give blowing away inside, people raided by killing the enemy faction enough and overclaiming their land. In 2010 and 2011, faction servers didn't really give players any rare gear to start with, so most fights were just in iron armor and diamond swords, or in the rare occurrences, diamond armor and diamond swords. It was also rare to have kits and pay-to-win donor ranks, so once players died, they probably didn't have too much backup. Around 2012 was when things began to
changed. Most servers started implementing plugins which allowed players to obtain items which would normally be unobtainable in vanilla Minecraft, such as monster spawners and XP bottles. It was at this time that getting enchanted diamond armor also became much easier, and players began building bases underground, as well as sky bases way up in the sky at the build limit. This is when we enter the enchanted golden apple, or mushroom suit PvP era, featuring enchanted weapons and armor. This would continue into 2013, but as 2014 came around, mushroom suits were largely phased out, being replaced by instant health potions. This was further popularized when game modes such as Arena and Hardcore factions would also use instant health potions as their primary way of keeping health high. Golden apples, which were previously rare or hard to come by, became much more common, turning PvP battles into longer drawn-out fights where the first to run out of healing or have their armor break would lose. Then, during 2015 and 2016, custom enchanted armor became a thing, and servers began allowing players access to hundreds of god apples, potions, and you name it. PvP lost its fast-paced side, as fights would frequently draw out over 15 minutes long, and the only way to win was to basically break your opponent's armor or eat less god apples than them. It became less about who could get more hits before the other person could, more about who actually cares enough to click your mouse multiple times to get a virtual set of armor, which is basically valueless as it can be easily replaced with a single command. PvP became rather unenjoyable, as it would take so long that you would often lose interest. But hold it, we need to go back a few years. While PvP on faction servers is terrible these days, back in 2012 and 2013, PvP also began developing on other servers such as MCPvP, which is now shut down, who was one of the first to include soup into their PvP game modes. Alongside MCPvP, the rise in popularity of minigames, which was centered around PvP such as Hunger Games, made PvP increasingly more popular. One server notorious for incorporating high-skill PvP and challenging team-based game modes or minigames was the Overcast Network. The Overcast Network ran a variety of game modes which forced players to work together as a team and accomplish certain goals, ranging from killing the enemy team a certain amount of times to capturing the wool or other monuments and objectives. The great thing about this server was the flawless way they incorporated PvP into their game modes, not relying on any other gimmicks or kits to make it interesting like in many modern-day minigames. All players started with the same gear and limited healing, but could acquire better gear through gathering resources or killing others. This meant that players could be very flexible with their fighting strategies, and players who knew their PvP skills weren't as good as others could stick with a few other players in combat or get better gear before fighting, even utilizing more ranged combat with the bow. This meant that while the server remained very competitive with highly skilled players, it also allowed low-skilled beginners to join in and have just as much fun, which most competitive game modes such as UHC struggled with. While the original Overcast Network has shut down now, many similar servers with smaller communities are still around and thriving today. In my opinion, the Overcast Network really displayed what peak Minecraft PvP looked like, being skill-based, but still inclusive for everybody. One other server which really pioneered the more modern genre of Minecraft PvP was Badline. Originally founded in 2013, the server began as a small kid PvP server for the Overcast Network and hardcore faction clan called Badline, owned by Archibomb. The server was initially used to practice PvP, but soon other clans also began playing, and a plugin developer called Master G Barry was brought in to get and pioneered the practice or arena duel game mode we see today, which featured popular duel types such as debuff and no debuff, as well as build UHC. This really pushed the instant health potion archetype that we previously discussed. Badline was the first server to incorporate a ranking system, which would match players by skill, and as of today, it was probably the most popular competitive Minecraft server ever. They even almost pioneered Minecraft esports, but more about that in another video. Tragically, the server shut down in late 2018 due to disinterest. Anyways, if it isn't clear, Badline really pioneered the competitive side of Minecraft, and its impact is still seen on servers such as Mindmen.club and Luna.gg today. These servers help develop players' methods of PvP, such as sprint cancelling, where you hit somebody, stop sprinting, and then start sprinting again. Extending the sprint, allowing you to do more knockback, as on your first attack while sprinting, the knockback is greater, as we discussed in the beta 1.8 update. This in conjunction with strafing, isolation of the combos is very difficult to break without turning and running. The competitiveness of these servers pushed the player base to improve and discover methods of PvP, which many people just didn't know at the time. For example, jitter clicking and butterfly clicking became very popular once players realized their power, normally after being beat by somebody using it. So you might have noticed a trend with all the people on Minecraft servers I talked about. They all shut down, and this is where we move into Minecraft PvP's final stage of its evolution, 1.9. On February the 26th, 2016, Minecraft version 1.9 was released, forever changing Minecraft PvP. 1.9 updated active. E se fores um artista e souberes utilizar o TikTok, tens a chance de virares sem ninguém para uma super estrela. Acontece. TikTok China.
as pessoas não podem utilizar TikTok na China. O TikTok não está disponível na China. Se vocês estão a utilizar TikTok neste momento, vocês não vão encontrar com ninguém que mora na China. Isso é porque o TikTok tem a sua própria versão, que é o Douyin. Acho que é assim que se diz o nome. É exatamente igual ao TikTok, mas só que é na China. E a razão disso é porque na China eles querem controlar as pessoas e querem controlar tudo o que eles fazem nas redes sociais. Assim como existe YouTube na China, Twitter, existe Google na China, Facebook. A China tem as suas versões de tudo que nós temos internacionalmente. Portanto, não me choca o TikTok não existir na China. TikTok na Índia. Isto aqui é um caso diferente do TikTok na China. O TikTok na Índia foi banido, ou seja, existiu durante os anos, mas foi banido em julho. É por isso que algumas vezes aparecem aqueles TikToks dos indianos a tirarem os smartphones ou a utilizarem green screen ou Photoshop mal feito. Aqueles vídeos muito divertidos, porque durante um tempo eles utilizaram o TikTok, mas foi banido devido a motivos políticos. Mas muita gente queria ter ido devido a um desafio que eu já vou aprofundar. Vegan Teacher. Eu só decidi meter o Vegan Teacher aqui porque é extremamente popular no YouTube. Muita gente fala sobre a Vegan Teacher, mas ela era uma TikToker que foi banida. Aliás, eu nem sabia que ela weapon of choice in PvP, adding shield, a hit. E o que ela fazia uns TikToks muito bizarros e tristes, assim, a tentar espalhar o estilo vegan para toda a gente. Eu não vou julgar como uma pessoa faz, tu fazes o que tu quiseres, tens o direito de fazer o que tu quiseres. E se tu quiseres tentar convencer pessoas a virarem vegan, estás à vontade. Mas a forma que ela fazia isso, ela quebrava as regras da comunidade e as diretrizes, então ela foi banida por isso. Ela fazia coisas muito estranhas e houve TikToks que ela fez, tentava convencer crianças a ir a um site onde mostrava vídeos de animais a serem mortos para tentar convencer a virar. É assim, eu acho que é importante nós reconhecermos que os animais têm de ser mortos para nós podermos comer carne, mas eu acho que tentar chocar as crianças para elas virarem vegan não é uma boa ideia. Eu acho que não devíamos traumatizar crianças para elas fazerem as suas escolhas da dieta que querem ter. Ok, não devíamos traumatizar crianças? Cringe. A primeira camada, super básico, muito simples, tudo o que vocês já conhecem. E provavelmente vocês vão conhecer algumas coisas nas camadas mais abaixo. Há aqui coisas muito bizarras. Camada 2. Treino da sanita. Treino da sanita. Era o lamber a sanita, acho eu. Mas houve uma TikToker, na altura da pandemia, onde teve no seu auge, decidiu lamber uma sanita. E eu acho que vocês conhecem, vocês sabem quem é. A influencer a tentar apanhar a doença, e não vou dizer por causa do... Ela lambeu É, uma sanita. nem influencer, é retardada. Foi a coisa mais nojenta de sempre. E o assustador é que mais uma ou duas pessoas também tentaram fazer isso. Então virou quase uma trend. Pelo menos toda a gente estava a falar sobre isso. Ainda bem que não muita gente decidiu fazer. Ainda bem que não virou trend, senão foda-se. Literalmente as pessoas iam ter medo de sentar nas sanditas. E se alguém mandou esta merda? Não. Este aqui já é um desafio Delay mais... and changing the fundamentals of PvP, which everybody had learned. The hit delay meant that players could no longer click fast from PvP, having to wait 0.625 seconds when attacking with a sword, otherwise it would do next to no damage. While this doesn't sound like much, if you compare 1.8 and 1.9 PvP side by side, the differences are very notable. The addition of shield, which if used correctly, could completely negate all damage from other players, meant that you could no longer get plays into combos. Instead, the PvP meta switched to axes, which now did more damage than swords, at the cost of a bigger hit delay. 1.9 PvP is all about getting those big critical hits. With an unenchanted diamond axe, you do 4.5 hearts of damage to unarmored players, but jumping and doing a critical hit does 6.5 hearts of damage, significantly more. This means in 1.9 PvP, due to attack cooldowns, every hit matters, and as such, you want to ensure you land every single hit, making sure it's a critical so they deal more damage. Ensuring you land all your hits is especially important due to the slow axe reset time of 1 second, as I just mentioned, basically meaning you can only attack once per second, significantly less than the upwards of 15 clicks per second 1.8 PvPers are used to. The other reason axes are the weapon of choice in 1.9 PvP is due to a feature which gives you a 75% chance to disable shields for 5 seconds upon attack as long as you are sprinting, allowing you to get free hits in. This means swords are largely underutilized as they don't do as much damage and are unable to disable shields. As we move into more modern versions of the game, PvP has largely remained unchanged. New weapons such as tridents and crossbows were added, and some PvP mechanics were altered slightly, but nothing major. However, while we have had 1.9 PvP for
4 years now, most popular servers centered around PvP still remain at 1.8, or at least have plugins which change the PvP back to 1.8. In fact, there are so few minigame or PvP servers which run 1.9 PvP that when Technoblade was trained to fight Dream, players figured out what his old account was, because there was really only one server he could practice 1.9 PvP on. So if it isn't clear already, the community is incredibly divided about the change, with many refusing to update or play on versions past 1.8.9. But things may be changing for the better in the near future. If you follow Minecraft relatively closely, then you may have heard of the combat snapshots, which are separate snapshot versions of Minecraft that Mojang are using to test their new PvP changes. Now it's unknown when these are going to be implemented into the main game, but many updates have been made to the combat snapshot over the past year, so things are looking really promising. Now I'm not going to go into too much detail, but basically the attack cooldown has largely been removed, and you can click really fast again. The axe still does more damage than the sword, but it was also not as fast. They also nerfed axes by giving them less reach than a sword. However, one thing they have added, which I really dislike, is a super fast auto clicker. Right now I'm only holding down left click, and look how fast it goes. Other changes include the fact that axes always disable shields now, meaning they can be used strategically with swords to first disable the shield, then switch to a sword to rain down attacks upon the opponent. They also made shields much weaker in this version, making them only block up to 2.5 hearts of damage, and only block 50% of knockback instead of all of it. Now there are a lot more changes, so if you're interested you can go to the wiki or Reddit to read and try the snapshot for yourself. But anyways, Minecraft PvP has evolved so much throughout the years, and many of these decisions have divided the community. Who knows what the future holds with combat snapshots, but at least Mojang is making an effort to change the things players dislike. Maybe one day the PvP community will finally be content with new versions of the game, but only time will tell. I hope you enjoyed today's video. Be sure to leave a like and subscribe if you did. Also join the Discord. Thank you all so much for watching. Serial killers só porque os acham atraentes. Eu acho que isto é muito, muito grave. E aconteceu, por exemplo, o Cameron Herring, que foi um jovem que matou uma mãe e um bebê. E, por ele ser bonito, de acordo com as pessoas do TikTok, começaram a fazer TikToks e começaram a fazer petições para o soltarem. Queriam que alguém matou 2 pessoas, fosse livre, só porque é bonito. E não fazem isto só com homens, também fazem com mulheres. Há mais casos disso, mas isto é extremamente grave. E é uma coisa bem comum no TikTok. Até existiu um caso de um jovem, fez um tiroteio numa escola aos 16 anos, que começaram a fazer fancam por ele. Eu acho que as pessoas que fazem estes TikToks são muito, muito jovens e não entendem a realidade das coisas, não entendem o impacto e o peso das coisas, ficam a romantizar um assassino. Eu acho que isto é muito, muito mau. Jail Talk. Isto aqui já é mais engraçado, digamos assim, mas existem pessoas que estão na prisão neste momento, têm contas e fazem vídeos e desafios no TikTok. Sim, é verdade, podem pesquisar no YouTube. É uma coisa que até provavelmente vocês já utilizam o TikTok há algum tempo, vocês já devem ter visto 1 ou 2 vídeos. Até eu, quando utilizava o TikTok, eu vi isto acontecer na minha for de vídeos, quando são criminosos, pessoas que estão numa prisão, conseguiram passar pela segurança, conseguiram ter um smartphone, o que é uma coisa que até decidiram fazer TikToks. Não é a coisa mais rara para vizinhos conseguirem arranjar smartphones na prisão. Normalmente fazem isso para comunicar com a família. Há uns que decidem fazer TikToks. Bem-vindo à tecnologia. E vocês conseguem ver como é a vida deles, o que é que eles fazem. Vocês conseguem ver prisioneiros, criminosos, a fazerem desafios, a dançar com músicas populares no TikTok. Bem interessante. Irmãos Lopes. Irmãos Lopes, provavelmente vocês já conhecem este caso, mas são 2 irmãos que são TikTokers que foram acusados de assalto sexual e relações com uma menor. E é uma coisa muito grave. Sabem o que aconteceu com eles? Absolutamente nada. Eles só voltaram a fazer os seus TikToks, voltaram a fazer as suas danças e nada aconteceu. Aliás, eles ainda são mais populares que nunca, o que mostra que as pessoas do TikTok não querem saber. Podes ser a pior pessoa do mundo, mas tu fizeres as tuas danças, tu fizeres os teus desafios no TikTok e fingires que nada aconteceu, nada acontece. Eles estão livres de fazerem o que quiserem. Eu acho que até houve um vídeo deles a admitirem que fizeram isso. As pessoas não querem saber. É um bocado perturbador isso. Fingir doença. Este aqui é muito triste, um pouco perturbador, mas existem pessoas no TikTok que fingem ter certas doenças ou fingem ser incapacitados para ganharem likes, seguidores e dinheiro nas redes sociais, nomeadamente também no TikTok. Até já houve pessoas que foram exposed por estarem a fingir doenças. Sinceramente, se tu vais para o TikTok fingir que tens doença, se calhar tu realmente tens alguma doença. Jonathan Galindo.
very good Jonathan coupled with the Galindo truck foi uma nuts, I tendência no would say. TikTok que durante os tempos mostrava um homem vestido de pateta, o homem pateta, onde iam atrás de contas de crianças e elas fazerem desafios que se tocava na morte delas. Eu acho que nunca ouvi uma criança confirmada que morreu devido a isto, devido a desafio. Existe uma reportagem de uma criança, acho que italiana, 11 anos, que cometeu suicídio depois do Jonathan Galindo ter ficado com ela. Não há nenhuma confirmação assim concreta. Isto aqui é um predador que vai atrás de crianças no TikTok e nas redes sociais e pede para fazer desafios. Esta tendência já acabou, mas vocês já sabem, se vocês tiverem um irmão, ou sei lá, que esteja no TikTok ou nas redes sociais, uma pessoa vestida de pateta, ou mascarada de pateta, for mandar mensagem à criança, tenham cuidado. Mais 18 anos. Existem algumas vezes, algumas live streams ou transmissões em direto no TikTok, criadores de conteúdo, nomeadamente mulheres, ficam a tentar ler o livro até ao fim, enquanto estão no ato sexual. Sim, eles não mostram nada, mostram apenas a cara dela e ela fica a tentar ler o livro ou fica a fazer alguma coisa, enquanto o seu parceiro está atrás dela. E pronto, um bocado estranho, mas sim, isto acontece e existem muitas pessoas que veem essas live streams. A coisa que eu acho pior aqui é que o TikTok não é para mais 18, então acha-se de uma criança entrar na live e estar a ver isso acontecer. Talvez nem se aperceba o que está a acontecer, mas quem sabe, sabe. Desafio do blackout. Este desafio foi ridículo, mas isto foi um desafio onde as pessoas tentavam sufocar-se umas às outras. E este desafio foi tão grave que já 4 crianças morreram com o desafio. Sim, o desafio era tu cortares o pescoço do teu amigo até ele desmaiar. Vamos ver quanto tempo tu aguentas sem respirar. E já houve crianças que morreram com este desafio. Por favor, não façam desafios que metam em risco a vossa segurança, a vossa saúde ou a vossa vida. Muito, muito triste. TikToks no hospital. Eu não sei se isto aqui é triste ou deixa-me revoltado, mas TikToks no hospital é desafios que as pessoas fazem. TikToks que as pessoas fazem enquanto estão no hospital a visitar os seus parentes ou familiares. É muito, muito triste, muito perturbador ver este TikTok, mas provavelmente você já viu um hoje. Está um familiar quase a morrer na cama no hospital, depois está um jovem a fazer uma dança à frente. Eu já vi muitos destes onde pessoas vão visitar os seus avós, mas jovens, ok? Jovens vão visitar os seus avós e depois começam a fazer danças à frente do seu familiar que está a morrer. É muito macabro, não sei como é que conseguem fazer isso. Imagina quando nós formos idosos, nós vamos estar quase a morrer no hospital e nós vemos os nossos netos a fazerem danças no TikTok. Por favor, não. Muito, muito triste. Este deixa-me um pouco revoltado, não vou mentir. Desafio do Holocausto. Isto é lendário. O desafio do Holocausto era o desafio onde pessoas no TikTok fingiram ser vítimas do Holocausto. Havia TikTokers que vestiam-se, faziam uma maquilhagem de uma forma que tivessem saído de guerra e fingiam que foram para o céu. E quando falavam com Deus, foram vítimas do Holocausto. Felizmente toda a gente que fez este desafio do Holocausto sofreu com consequências, foi completamente destruído nas redes sociais, como isso. Mas vocês já devem ter visto um vídeo do Arte ou do outro youtuber a falar deste caso. Ficou muito, muito popular e revoltou muita gente. Eu não acho que é a melhor ideia fazer vídeos, fazer cosplay de uma vítima do Holocausto para ganhar likes. Lady Cat Killer. Lady Cat Killer foi uma conta de TikTok, uma pessoa que andava no TikTok e por outras redes sociais a matar gatos à frente das pessoas. Esta pessoa filmava vídeos, fazia diretos e mostrava outras pessoas no Omega, se não me engano, a matar gatos. Tentar traumatizar as pessoas. E eu até me lembro que a internet inteira tentou se juntar, fizeram discordes, comunidades só para tentar apanhar a Lady Cat Killer e felizmente ela foi apanhada. Tinha apenas 19 anos, é muito assustador como alguém pode simplesmente aparecer nas redes sociais e fazer mal a um animal. Eu acho isto muito, muito repugnante. Então fico muito feliz saber que ela foi apanhada e agora a justiça vai ser feita. Jumpscares. Isto é uma coisa que acontece ainda no TikTok e acontece nas redes sociais, nomeadamente no vocês podem estar a ver um vídeo, podem estar a ver uma coisa completamente inocente e do nada aparece um vídeo de alguém morrer, de alguém ficar sem cabeça e provavelmente vocês já devem ter visto. Até foi muito popular como um caso do Twitter, era fancams de K-popers onde estavam a mostrar BTS, Blackpink e outras bandas de K-pop e do nada apareceu
aparecia alguém sem cabeça ou alguém a morrer, nomeadamente uma criança, se não me engano. No TikTok também isso aconteceu. Eu acho que foi no TikTok quando apareceu mais a criança. Não aparece nada, não está nada de mal. E no último segundo alguém está a morrer para tentar assustar as pessoas. Qualquer coisa para ter uma reação das pessoas. Cartel TikTok. Isto é uma coisa que eu também já vi no TikTok, que é TikTok mostrar a vida de certas pessoas. Vocês sabem o que é o cartel, é aqueles gangues mexicanos e essas coisas todas. E existem TikToks a mostrar isso, quer seja violência, quer seja conflito, quer seja guerra, ou até mostrar o estilo de vida de certas pessoas. Eu lembro-me de ver um TikTok de uma jovem a mostrar a vida da filha de um chefe de cartel e a mostrar carros, mostrar uma vida de luxo, mostrar um estilo de vida muito extravagante. Porque obviamente pessoas que estão envolvidas neste estilo de vida normalmente têm muito dinheiro, especialmente as pessoas que não têm. Qualquer pessoa entre nós pode estar envolvida nestas coisas e coisas muito pesadas, mas de certa forma também é interessante assistir. Nicola Pris é uma senhora de 23 anos que começou a fazer TikToks a lamentar a morte da sua filha, começou a fazer TikToks a chorar a sua filha há 3 anos, mas as pessoas descobriram que foi ela que matou a sua filha. Ela foi presa aqui por matar a sua filha. Foi um caso muito assustador. Imaginem uma pessoa estar a fazer um TikTok sobre a morte da sua filha, está em luto sobre a sua filha, e descobrir que foi ela mesma que a matou. Muito perturbador. Não sei como é que alguém consegue fazer isso. Fingir que está tudo normal quando foi a pessoa que fez uma coisa horrenda. E vocês querem saber porque é que ela matou a sua filha? A sua filha, sem querer, interrompeu ela e o seu parceiro enquanto estavam a ter relações sexuais. E ela ficou tão zangada, matou a sua filha. Ficou toda zangada também. Interrompeu o seu sexo. Sinceramente, devia estar mais tempo. Desafio indiano. Este aqui é o mais perturbador até agora, mas houve um desafio na Índia, quando o TikTok estava disponível na Índia, fizeram um desafio impingir, obrigar alguém a ter relações sexuais. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Sim, é um desafio que existia na Índia. Os TikTokers tentavam obrigar alguém a ter relações sexuais, fingir, e alguns também foram reais. E muita gente diz que é por isto que o TikTok estava na Índia. Sim, forçar alguém a ter sexo foi um desafio na Índia. Se foi por isso que o TikTok foi na Índia, ainda bem. Mas vamos para a última camada, e eu tenho que avisar que a última camada só vai ter um item, só vai ter uma coisa. Estas 3 coisas são horríveis, completamente horríveis, as que eu vou-vos mostrar agora. E a última é horrível. Portanto, eu espero que sejam todos. Corpo na mala. Este aqui é tão perturbador que eu não sei como começar. Alguém fez um TikTok a filmar uma mala de viagem. Ok, não foi nada mal, mas quando decidiram abrir a mala, viram que estavam corpos dentro de sacos de lixo. E foi real, até foi para as notícias e foi exatamente. Encontraram um corpo de nada. E decidiram fazer um TikTok porque não sabiam que estava nada, não sabiam o que é que estava lá. Podia ser uma coisa qualquer. João. Mas casualmente estavam a andar pela praia. Agora tenho uma coisa de melancia aqui no quarto também. Já tenho cacto, depois temos ali a abóbora e agora temos melancia também. E não, melancia maluca. E encontraram corpos numa mala. Foi para as notícias, foi tudo. Eu acho que ainda estou a investigar, eu não acho que ainda encontraram um assassino. Mas 2 pessoas foram encontradas mortas dentro das malas. Muito perturbador. Pode estar só a andar. Eu. Extremamente viral. Toda a gente falou sobre isso. Mas eu meti aqui tão fundo porque é uma coisa muito macabra. Resgates feitos. Eu acho que este aqui é o que me deixa mais frustrado em todos os vídeos, em todos os outros tópicos do iceberg. Este aqui é o que me deixa mais zangado, os resgates feitos. Incríveis porque fazem vídeos a ajudarem animais que estão em condições difíceis de encontrar na rua. Na teoria, tudo parece perfeito. Eu adoro ver vídeos de pessoas a ajudar animais. Eu amo completamente animais. Nunca seria capaz de fazer mal a um animal desses. Mas existem pessoas que, infelizmente, no TikTok e também por aí, maltratam animais, fazem mal, magoam animais e depois gravam vídeos a resgatá-los. Isto é uma coisa que já aconteceu, já pessoas que foram exposed por isso. Maltratam, cortam, magoam animais, metem lixo nos animais, metem-os dentro de sacos de lixo, batem com eles, depois começam a filmar, a ajudá-los para ter like, simpatia, apoio no TikTok. Porque é assim que tudo bem que ajudar animais. Eu quero, eu acho que a maioria das
coisa foi. Tu ajudas animais, eu respeito mas há pessoas que decidem magoar os animais antes de os salvarem, que é muito perturbador. Eu acho que isto é o pior desta lista inteira, porque tudo que está aqui do iceberg, mas eu acho que isto é o pior de todos. Eu não consigo imaginar a pessoa que fez isto, magoar animais, porque pessoas ajudá-los estão completamente nojentos. E infelizmente, cada vez que eu vejo um vídeo de pessoas a ajudarem animais, eu tenho um pouco o pé para trás, porque quem sabe, vocês podem estar a ver alguém que acabou de maltratar um animal. Se calhar, vocês não sabem o que acontece depois das câmeras desligarem. Miller foi uma TikToker, ou é uma TikToker de 14 anos que esfaqueou a sua irmã mais velha. Ela neste momento está a ser julgada e o tribunal está a dizer que há uma possível chance dela ser julgada como uma pessoa mentalmente instável. Mas existem vários TikToks que vocês ainda podem ver no YouTube e é completamente perturbador. Ela era uma pessoa viciada em anime, mas anime é uma das coisas mais populares do mundo, portanto qualquer pessoa pode ser fã de anime. Não vamos associar anime a serial killers ou assassinos. Fazia muitos vídeos sobre anime e coisas relacionadas a isso. Descobriu-se que ela esfaqueou a sua irmã até à morte. Muito perturbador. E agora a última coisa do iceberg. I find it funny. Completamente feminina, a última camada do iceberg é vocês sabem o que é isto? Vocês sabem. Quem não sabe é praticamente envolve mortes, coisas nojentas, coisas a ver com morte. Já uma coisa que ainda existe no TikTok às vezes, especialmente com contas acabadas de fazer ou contas privadas. É mais popular em contas privadas, pessoas que têm uma conta privada e que têm intervídeos, criam uma comunidade de TikToks not safe for work e not safe for life. São coisas que podem traumatizar 100%. Se uma criança visse, ficava traumatizada para a vida, ficava com traumas. É uma coisa que ninguém tem a ver, mas também não é só no TikTok, existem por aí, em todo lado existem vídeos deste estilo, portanto eu não recomendo ninguém pesquisar, mas se vocês encontrarem no TikTok, pode ser vídeos de pessoas a morrer, pessoas a ser torturadas, terrorismo, vídeos de guerra, violência extrema. Aliás, se vocês encontrarem alguma coisa pior, por favor, deixem nos comentários, ou deixem nos comentários o caso que vos assustou mais aqui, eu quero saber. Isto foi o meu primeiro vídeo da Iceberg, espero mesmo que vocês tenham gostado. Vídeos da Iceberg. Google Maps é o maior serviço do mundo, onde vocês podem explorar o mundo através de imagens. Toda a gente já utiliza o Google Maps, vocês até podem utilizar o Street View, que é uma forma de vocês poderem ver o mundo à sua volta, mas como é óbvio, muitas coisas assustadoras. Neste vídeo eu vou explicar mais sobre o Google Maps, nós vamos explorar coisas simples e coisas divertidas e também nós vamos explorar coisas muito assustadoras que as pessoas já encontraram no Google Maps. Existem milhares de carros da Google a trabalharem, a irem a todo lado do mundo e tiram fotografias de muitas coisas. Então, faz sentido existirem muitas coisas assustadoras por aí. Então vamos explicar este iceberg. Não se esqueçam de deixar o vosso like, ajude imenso o vosso like. Não se esqueçam de inscrever no canal para mais vídeos da iceberg. Não se esqueçam também de comentar qual é a vossa parte favorita do iceberg. Portanto, vamos começar a explorar o iceberg do Google Maps. Camada 1, o céu. Gato em Roma. Provavelmente vocês já devem ter visto este, mas o gato em Roma vocês estão à espera. O gato em Roma. O que as pessoas acham isto tão fascinante é que se vocês forem ao Google Maps, o Street View, o gato está mesmo a olhar para a câmera e é uma coisa muito fofa e as pessoas repararam. O gato está tipo, the fuck? Com 14 milhões de visualizações sobre o gato em Roma e se vocês forem ao Google Maps, vocês ainda conseguem ver os gatos lá. Coreia do Norte. É um bocado óbvio que a Coreia do Norte tem poucas coisas no Google Maps. É muito fácil vocês entenderem porquê. A Coreia do Norte é um sítio de ditadura, é um sítio onde eles tentam controlar ao máximo as informações que as pessoas podem espalhar. Então faz sentido o Google Maps apenas ter alguns sítios extremamente específicos da Coreia do Norte. Aliás, se vocês forem visitar a Coreia do Norte, o que é uma coisa muito rara e muito difícil de fazer, vocês também só podem ir a certos sítios específicos. A China também tem muitos poucos sítios e também tem certos sítios predefinidos onde vocês podem explorar, mas a Coreia do Norte, obviamente, vocês só podem usar o Street View, ou seja, a funcionalidade de vocês poderem ver em 360 as cidades e as localizações é muito limitada. E é um bocado óbvio porquê. UFO. Eu acho que esta entrada
piada refere-se a este vídeo. Uma pessoa ir ao Google Maps e encontrar um OVNI, ou seja, um objeto voador não identificado. E como existem muitas pessoas a tentar investigar aliens, assim como no Google Maps existem locais em plantações que as pessoas acham que sim, foram aliens que fizeram isto. Muita gente também acha que isto aqui foi o reflexo do sol na lente da câmara do carro do Google Maps, mas também há pessoas que acreditam mesmo que isto sim é um alien a passar no Google Maps. O que é que vocês acham? Bases militares. Obviamente existem bases militares no mundo e como o Google Maps tem fotografias de satélites, obviamente também vão tirar fotografias de bases militares. Mas há uma pequena diferença. Quando são bases militares, normalmente por isso, por exemplo, esta base militar em França foi completamente censurada pelo Google Maps e também esta base militar em Espanha também é censurada pelo Google Maps. Uma coisa muito interessante é que se tu fores à área 51 no Google Maps e tu tentares arrastar o teu boneco para fazeres o Street View, em vez de aparecer o boneco, vai aparecer um OVNI. Que é uma cena do Google, mas é super interessante. That is 6 numbers. That will not work. That's not a phone. Isto aqui não tem nada de especial, é literalmente só búfalos no Google Maps. Por exemplo, vocês podem ver aqui nesta foto no Google Maps, vocês podem ver muitos búfalos a andarem de um sítio para o outro. Eu acho que é melhorar algo interessante que vocês veem comentários de vida animal. Boise, Idaho, a great place to have sex. Gatos com duas pernas. Gato com duas pernas é uma imagem popular na internet que as pessoas espalham por vários sites aí, onde as pessoas acham que isto aqui foi retirado do Google Maps, ou seja, alguém estava no Google Maps e encontrou um gato com duas pernas e depois conseguiu enviar essa foto na internet, mas não é, é de facto um gato normal, com 4 pernas e alguém fez Photoshop e ficou tão bom que as pessoas acreditaram mesmo que era um gato com duas pernas e as pessoas começaram a espalhar. Aliás, até aqui na foto o gato também não tem as orelhas, eu até pensava que não era Photoshop, eu pensava que era aquele modo de imagem que o Google Maps tem, certos objetos ou certas pessoas ficam comprimidos porque há algum bug no programa de 360 da Google. Às vezes acontece, vocês devem ter visto no Google Maps, vocês viram um carro e depois quando vocês andam para a frente ou para trás o carro fica mais pequeno ou maior. Eu pensava que era isso, mas não, é só um Photoshop. Tiger blood in order to live forever. Vídeos The elites are censurados. lying to us, and Joe Biden is a E há lizard. coisas, claro, também vai ter coisas que devem ser censuradas para a segurança das pessoas ou por motivos de privacidade. E sim, o Google Maps censura muitas coisas. Vocês já devem ter ouvido falar de alguns casos, que era alguém que morreu, alguém que está morto, na rua, na casa, ou censurado, bases militares, como eu também já falei. Mas há sítios que são censurados no Google Maps. Às vezes nós sabemos a razão porquê, às vezes nós não sabemos a razão, não sabemos o motivo, pode ser por um motivo qualquer. E eu vou usar um exemplo. A essa bicha global é censurada por motivos de privacidade, para tentar proteger a privacidade dos donos atuais dessa casa. Sim, vocês conseguem ver a casa que antes não estava censurada, mas hoje em dia está censurada no Google Maps. E há muitas censurações, mas também há algumas censurações muito pequenas. Por exemplo, esta ilha, que é na China, tem algumas barras pretas só censuradas, sem motivo nenhum, sem razão, e ninguém sabe porquê. Também existe um sítio Look at it, create some terrible bumper stickers. I'm very proud to say that this video was sponsored by Display. I have a bunch of posters in my apartment and I've got frames so much so that this is what the stairway looks like when I walk upstairs. Pretty freaking nice. So it's very easy to say that I'm a fan of the sponsor. Display is a company that sells high quality prints from Melbourne, and they have 800,000 designs in pretty much every single category that you can think of. You've got manga, you've got sports, you got comics, nature, movies, bada bing, bada boom. Isso é uma das coisas mais populares no Google Maps. Basicamente, existe um sítio de Japão onde vocês passaram pelo Google Maps, vocês conseguem ver pessoas nas gradas do mundo. Muita gente dizem que são estudantes que estão a tentar fazer uma rolagem no Google Maps, no caso do Google Maps, e muita gente ficou com medo. Cara, por que eles fizeram isto? Graças e alguns que fazerem isso aqui era Deep Web e que eram contra. Mas não, são pessoas que sabiam que o Plus, for every display sold, one free display. So at the same time that you're making something nice for your home, you're being eco-friendly. So, come on, make sure to use my link in the description to automatically apply the highest available discount code on display. Whopping 36% off. Thank you so much to Display for sponsoring this video, and have a fantastic day. Provavelmente alguns de vocês que estão a ver já devem ter tido escadas, ou já devem ter tido no chão. Toda a gente já tropeçou no chão. Cereal. It's the world's oldest breakfast food and the one with the richest history. For those of you who are cereal connoisseurs, you may remember the cereal battle of 1835. I know that you're a great
my grandfather died. Yeah, he died in 1910. But one of the interesting things about cereal, we always use it with milk. I'll tell you why. Eu já vi isto quando vocês podem ver The um motherfucking coelho a suits voar. in big milk. They told us that it's not even acceptable, not even socially acceptable to drink milk with anything else. They've got the blue-collar worker by their balls, and they're squeezing it for all the milk they can get. You know what, the milk man, Sly and I are a little bit unconvinced that milk is the only option when it comes to consuming cereal. So right now, Sly and I, we're going to head off to the supermarket and acquire a plethora Eu não of sei como é various que eu vou liquids explicar that este will now be assunto. Vai trying ser muitas with fotos de cereal. satélite e claro que vai tirar fotos do telhado de casas. Faz sentido. Mas o que uma pessoa fez, escreveu quase tudo. Ou seja, vai à merda, vai perder para as pessoas do Google Maps verem. No instante em que fizeram isto, My lime-green Tesla, I rented it, and I will not be returning it because there's a feature in this car that I really like. Existe isto aqui também, é FU Google, que é mandar a merda a Google através de relevant. Existe outros também que é da Suécia. Welcome to the pavilion, Flash. This is the new Wegman. This is the new Wegman. Eu não sei como é que as pessoas têm. Cold brew. I love cold brew. Mas fizeram. That's good. Google Maps. Classic margaritas. Isso aqui Bro. é sempre interessante. Hey man, I mean, you're still killing two birds with one stone. The alcoholic breakfast. Right. They're just gonna see us walk out with like 50 different drinks and a box of fucking Cheerios and be like, what is going on? Something's going on. We're gonna find the shittiest beer and use that as the base as one of them. Get a 30-pack of Eddie. Oh, God. Get some nice extra virgin olive oil. Delicious. Capri Sun, Pacific Coolers. I'll be right back. Encontrar baleias no Google Maps através de satélite. Obviamente as baleias são animais enormes, não faz sentido o Google Maps já ter capturado imagens de baleias. É uma coisa um bocado estranha, mas é legal, já viram barcos fantásticos no Google Maps. Gonna do this though. São fantasmas e são estudos mais que a realidade é apenas tirar um banco de imagem do Google Maps. Alright, ladies and germs, we've just returned from the grocery store, and we've got our entire fucking spread of various liquids that we're going to be working on today. Without further ado, let's just get into the taste testing of these damn liquids. For the sake of having a control on this video on what liquid works best with cereal, we are going to be only using Honey Nut Cheerios. Regular Cheerios are fine, but they kind of make you want to kill yourself. We need something with a mascot that reminds you of Jerry Seinfeld. So we're going to begin with our first liquid of the day, milk. No classic stuff. Just this tiny bit. Isto é uma igreja, tem, bem, vocês estão a ver, o formato um bocado estranho. It's hard to deny the boys that think milk. They could have chose, you know, piss. I don't know how successful that was. And I personally don't really think that lactose intolerance is. Just do it. What, you're gonna have some diarrhea later? Everybody poop. Next up in our series of liquids, we've got water. I've heard that people do use water. My mom uses water. As a cereal base, water in her plate. Isto aqui foi no Google Maps, onde vocês podiam ver um avião que parecia ter um arco-íris a seguir, como vocês conseguem ver aqui nesta foto. Obviamente isto aqui é só um feito um banco de imagem e deve ter sido It's honestly not that bad. The water also turns brown, which is fucking não são disgusting. estes aviões, são mais aviões, mas Brown water. caso com a terra, vocês conseguem That's ver este efeito. just okay. What would you rate water? Out of 10? Oh yeah, maybe a 5. Yeah, like a 5.5. Oh, you're going decimal. Yeah. Next up, an interesting change in course. A Jose Cuervo margarita. I'm gonna like this. Like when you're in the bed. Like when you're in the bed. Here we go. Let's fucking do it. The key is to suck all the margarita down. Oh, and then chew the cereal. That's not what I was doing. That's like a 3. You don't understand how worse it's gonna get. We've got lemonade. That's better than the margarita. It's way better than the
because of that, there is a bit of a dichotomy there that's just making me be like, oh, this is pretty good. Because I just had a fucking margarita in my cereal. 4.5. I give it a 5. It just gets worse, folks. Lemon juice. That really kind of came out in a gurgly way, didn't it? Já não é a primeira vez que acontece, vocês podem ver a Google Maps algumas vezes, eu estou a trabalhar com o Google Maps, as fotos do seu carro, enquanto eu tirar fotografias, às vezes existem alguns carros Oh my god, there's nothing there but lemon, definitely like a 2.5. I'll give that a 3. I feel like it's gonna get the one and only Martinelli's apple juice. Is this the bottle that if you crunch on it, it sounds like an apple? Oh, excellent. Oh, that's not that bad at all. No, that's just a sweet, chewy apple juice. It's the honey that goes with the apple there. And then you just have something to chew on. Wow, I can believe that. I'll give that a 6.5. Yeah, I'll probably give that a 6.5 too. Maybe even a 7. He is weak-minded. He just follows everything I say. He is weak-minded. He just follows everything I say. Maybe even a 7. He is weak-minded. He just follows everything I say. This is my fucking channel, alright? Don't make me get... You want me to get the big guy? 6.5 too. Maybe even a 7. He is weak-minded. He just follows everything I say. Aparentemente, vocês forem ao Japão no Google Maps, vocês podem ver esta fotografia, ou podem ver este sítio, onde aparentemente é um barco afundado, mas aparentemente é uma imagem. You want me to get the big guy? Moving on. Get your fucking cereal. We've got your free son next. Dude, that is like a squirrel pissing. Does it work? Já milhares de barcos se afundaram ao longo da história da humanidade e naturalmente são apenas um dos barcos afundados. It's the honey that goes with the apple there. And then you just have something to chew on. Wow, I can totally eat that. I'll give that a 6.5. Yeah, I'll probably give that a 6.5 too. Maybe even a 7. He is weak-minded. He just follows everything I say. Super interessante ver através do satélite. This is my fucking channel, alright? Don't make me get... You want me to get the big guy? Moving on. Get your fucking cereal. We've got your free son next. Dude, that is like a squirrel pissing. Does it work? Let's find out. It doesn't have the creaminess of the milk. That's what's missing from this whole situation. And I feel like it's been years since I've had that feeling. You know what that is? That's a big milk. He's got you by the balls and he's milking you and he's twisted. He's twisted. He gives you that juicy. I'll give this one a 6. Maybe a 5.9. We're moving on from the juice section of this review of various liquids. Maybe you could have this in the morning. Coffee. This is a cold brew black coffee. There's a very small amount of people in the world. A very small percentage of people in the world, I think, that like black coffee. And having it with cereal, I don't know if that's going to be necessarily an improvement. It's like staring into the depths of hell. It smells good. It smells good. It had a good start. It had a good start. It felt good going in. I was surprised. I was like, oh man, this is good. Oh, no. So all the bitterness hits you at once. But it still is just black coffee. I will give that a... Yeah, I'm going to... We have now entered what I like to call the danger section of the video. On this side was the intro drinks. Besides the margarita, I don't think we had anything really crazy going on there. But now we're sort of entered into the chaos zone. Are you moaning like they're not? How do you feel about this episode? It's Coca-Cola. We're going to be having cereal with Coca-Cola. Oh no. That's weird looking. Bombs away. Bombs away. The busyness should not be going on while you're crunching. When you have things to eat, there should be bubbles. Yeah. That's a fucking 2 out of 10. I'll give that. It stopped going in, but towards the end it got a little better. It's all over. Anything you want to say to the people at home? Highly caloric. Is it? 1 tablespoon is 130 calories. That's because you cook things. And it enhances the flavor. And once it's sizzled into the food. Oh, no. Yeah. It's just the essence of it. Just the essence of it. I don't think I've ever had a tablespoon
on its own. And we're about to have that. We're going to take one bite. We're about to have 130 calories. Ilha Fantasma. Existe um Oh, sítio no. Oh, no. Oh, thank you. It sounds like someone throwing up. That is more viscous than anything we've had. That is coming. Já vi pessoas assim que parecia que eram fantasmas, mas é sempre sentimentos de imagem. A tecnologia 360 ainda não está 100% desenvolvida. The swallow portion's bad. Wes washing his mouth out right now with the water. I was, yeah, it wasn't bad. But then you swallow and you realize, oh my god, I've got a bunch of fucking oil in my mouth. That's a 1. I'd say 1.5 because of like, at least it wasn't bad. God, fucking bad vibes from the olive oil. I feel like I'd be willing to give anything over a 5 at this point. Yeah. Red Bull. Have you ever wanted to fly? I've always wanted to fly. Really? Red Bull Why? Oh yeah? Walk outside into Los Angeles, go down fucking Hollywood Boulevard and get some more chips and homeless person. Then you're fine. Rolling down. It looks like motor oil. It does look like motor oil. Cheers to getting high. Talvez as pessoas estarão contra o mundo da Maps porque eles podem estar a fazer atividades locais. Oh, no. Ninguém sabe realmente o I motivo. don't like Red Bull. Red Bull has a very specific type of flavor. It's not good. It is not the fucking war crime that olive oil was. Yeah. I can Wow. Okay. Of course, we've got this energy drink here, but you know what else other energy drink exists? Try it once. Bang! Okay. Of course, we've got this energy drink here, but you know what else other energy drink exists? Try it once. Bang! Bang energy is the next thing we're drinking. Yes? We're almost done! This is the sour head. Okay. Of course, we've got this energy drink here, but you know what else other energy drink exists? Try it once. Bang! Bang energy is the next thing we're drinking. Yes? We're almost done! We're drinking. Yes? We're almost done! This is the sour head flavor. A bit of a sour head. I had no follow-up to that name. Oh, that's so fucking mean. It's not good, but it's not terrible. You don't like it that much? No, I fucking hate it. I think it at a base level, I think it's so much bad. No! It's not good, but it's not terrible. You don't like it that much? No, I fucking hate that. I think it at a base level, I think it's so much bad. No! Five? A 5? I give this a 3. Definitely worse than the Red Bull. I don't know what I gave the Red Bull. Next up, we've got the essence of water, Raz Cranberry LaCroix. Vocês podem ver ao lado de uma loja da LaCroix doesn't taste good. This is not as bad as many. Vocês já não conseguem ir ao Google Maps ver se o bebê está perdido ou não. Talvez o Google usou imagem Frat bros of the world. Today's your day to shine, my friend. Shine, boys, because today we're drinking Natty Light. My dad's a big lawyer, and he's gonna get you for beating me up, Trend. Trend? His name is Trend. He was beaten up by a guy named Trend. Yeah, because his name is Bertram. Yeah, Bertram. Yeah, putting beer in cereal. Oh. I like that. Wow! I like it. You're doing another bite? That's good. Really? Yeah, I've never had Natty Light in my entire life. Oh, really? And I'm just now learning that it tastes serious. I'm feeling at least a 6. 6? I'm feeling a 6 on the Natty. I'm a pioneer! I'm an explorer! You're not American! Come here! Come here! I got a life force! It's got hot coke going through its back! I enjoyed it a lot. I don't get it. Parece que as pernas dela são diferentes que os humanos normais, mas como So Vlad introduced me to this concept. Thick water, Ted, is what they give to old people when they're jawed. Há grandes chances de vocês verem mais do que assim também, mas é só um bug. Barco, gelo.
Este aqui é um mistério e sites de teorias de conspiração não conseguem descobrir o que é isto, mas barco no gelo é um barco, vocês conseguem ver no Google Maps, está completamente congelado, ou pelo menos parece ser um barco congelado e ninguém sabe porquê. Talvez isto aqui foi um barco privado que foi abandonado, mas ninguém consegue encontrar a resposta. Nem o Google Maps nos diz porquê, vocês conseguem ver em satélite e acho que é uma das coisas na internet que nunca vão ser realmente solucionadas. Homem fantasma. Isto aqui pode ser muitas coisas e eu não sei exatamente o que é que o criador da Iceberg estava-se a referir, mas o Google Maps, como eu já mostrei algumas vezes, podem aparecer algumas imagens onde parece que as pessoas estão a desaparecer ou as pessoas são fantasmas. Isto aqui são apenas bugs de imagens e coisas que acontecem. Obviamente, quando estás a utilizar um programa 360 e estás com o carro da Google, a tecnologia ainda não está a 100%, então vocês podem encontrar muitas coisas assim. Aliás, eu posto que em 10 minutos de explorar o Google Maps, vocês vão... Claro, vocês vão 10 minutos e vocês conseguem encontrar uma pessoa que parece que está desaparecida, mas é apenas um AI, ou seja, a inteligência artificial da Google meter a imagem semelhante, mas deu bug. A cobra. Até apareceu num site de notícias portuguesas, apareceu na TVI, mas a cobra é um sítio que vocês podem ver em Oakbay e parece mesmo o formato de um bicho, parece que vocês estão a ver aqui uma cobra. Assim como, por exemplo, do monstro do Loch Ness, vocês conseguem ver uma imagem que parece ser uma criatura do mar e ninguém sabe ainda a resposta. Isto aconteceu na Nova Zelândia e ninguém sabe porquê. Assassino do machado. No Google Maps vocês conseguiram encontrar uma coisa que agora está censurada de uma pessoa no chão com parece um machado ou uma picareta e as pessoas assumiram que isto aqui era um assassinato que conseguiram fotografar através do Google Maps, mas não, na realidade é que isto é apenas uma prank. Sim, eles viram o carro da Google a passar, um deles decidiu deitar-se e fingir que ele estava a ser morto e o Google Maps realmente censurou isso a achar que podia ser verdade. A estátua. É basicamente uma estátua que é um projeto de arte que vocês podem ver agora neste momento. Não é uma coisa assim assustadora, é só uma coisa sinceramente top. E já agora, quando eu estava a investigar este iceberg, também encontrei esta foto e ninguém sabe porquê. E as pessoas ficaram completamente chocadas ao verem isto, porque parece que é uma pessoa que foi deitada numa caixa de lixo. E sempre tentei prank, mas muita gente também assume que isto tem uma criança ou um adolescente que é vítima de bullying. Foi um bocado bizarro. Liquid, it's not really liquid. Prisioneiro a fugir. Vocês passarem pelo carro do Google Maps na África do Sul, num sítio específico, vocês conseguem ver na estrada um homem, parece que está vestido a prisioneiro e ele está só a andar. E muita gente assumiu que isto é uma pessoa que fugiu da prisão e o carro da Google conseguiu acompanhar. Se vocês andarem pela área e tentarem seguir o prisioneiro, vocês conseguem ver ele operar algumas pessoas. Isto aqui se calhar é uma pessoa que trabalha numa oficina e é apenas um mecânico que está a falar com os seus amigos, mas parece um prisioneiro. Vocês também conseguem ver um homem às riscas ao pé dos Estados Unidos. Muita gente também acha que isto é um prisioneiro, mas pode ser muita coisa, ninguém sabe a realidade, mas foi realmente uma pessoa que fugiu para 100% está preso no carro do Google Maps, tirou foto a ele, ele 100% pode enviar às autoridades a foto real. E seria um pouco irónico a coisa que It's got a lot of stuff swimming around in it. Carrinha em fogo. You Vocês podiam ver no Google Maps uma carrinha que estava em fogo, exatamente, vocês conseguem ver fogo assim daqui. Mas existem mais acidentes também, vocês conseguem ver outros carros em acidentes e carros também a deitar fogo. É uma coisa muito assustadora, com acidentes reais e as pessoas podem realmente ter magoado, mas muitos sítios são censurados pelo Google Maps ao passar algum tempo, mas mesmo assim não deixa de existir a mesma. Avião na floresta. Aqui não é um caso em específico, mas vocês podem ver através de imagens de satélites no Google Maps. Vocês conseguem ver algumas vezes aviões que estão simplesmente numa floresta ou num sítio específico. E a razão por isso é provavelmente que são aviões que já não estão a ser utilizados e alguém compra por motivos privados. Só isso não é nada sobre o mistério. 99% dos casos, quando um avião tem um acidente, as pessoas conseguem encontrá-los. Eu digo 99% porque existem alguns aviões que simplesmente desapareceram e vocês devem saber quais. Homem de máscara. Isto aqui aparenta uma fotografia que foi retirada do Google Maps, mas ninguém sabe realmente se foi tirada do Google Maps. Vocês conseguem ver um homem simplesmente numa floresta, quase sentado de máscara, e ninguém sabe porquê. Mas também vocês podem ver outro sítio, isso é abandonado em Chernobyl. Vocês conseguem ver também
isto, e eu não vos consigo explicar o que é, mas isto são dezenas, se não centenas de máscaras de gás abandonadas e existe uma boneca que está vestida com uma máscara. Ninguém sabe porque as pessoas fizeram isso, os jovens que entraram lá e tentaram fazer uma trollagem, assim como grafitaram Uma trollagem. mas é um bocado assustador, mas isto foi a quinta camada de iceberg. Nós vamos agora... I'd probably give it a 7 out of 10. Thanks so much, ladies and gentlemen, for watching this video. If you liked me and Schlatt interacting in this video, then you may like the Chuckle Sandwich Podcast, which is a podcast we have together with our buddy Charlie Slacknickle that is available on Spotify and on the Chuckle Sandwich YouTube channel. Like the video, peace out. Hey, folks, just let you know that this video is sponsored by NordVPN. If you haven't heard of NordVPN, perhaps you've been living under a rock, because NordVPN is Oh, mano, é assim uma trollagem também. O pessoal do Google Maps é sempre trollante também, estou sempre a fazer trollagem. Let me tell you, VPN stands for Virtual Private Network. It's a service that protects your internet connection and privacy online. Menino morto, isso já não é trollagem. Your online identity by hiding your IP address, and it allows you to use public Wi-Fi hotspots safely. NordVPN is available on every major platform. We're talking Windows, we're talking Android, we're talking iOS, we're talking macOS, and we're talking Linux. Even your Android PC supports NordVPN. Thank you very much. NordVPN encrypts all of your traffic so your internet provider can't slow down your streams. Because if I'm gonna watch 150 episodes of Naruto without stopping, I'm gonna do it without bandwidth throttling. Get that out of here! If you're interested in getting NordVPN for yourself, then you can go to nordvpn.com/Nivison and use the code Nivison. Thanks to NordVPN for sponsoring this video, and have a fantastic day, Isto aqui é assustador, mas em little 1997 um homem rascal. desapareceu depois de sair de uma discoteca e ninguém sabe para onde ele foi. Ele simplesmente saiu da discoteca com o seu carro, ele foi-se embora e ele simplesmente desapareceu. Mas após 22 anos vocês conseguiam ver no Google Maps, imagem de satélite, vocês conseguiam ver um carro debaixo de um lago. Depois a polícia o que é que estava lá dentro e estava o esqueleto do homem que desapareceu há 22 anos atrás. Um bocado bizarro saber que se calhar não fosse o satélite da Google, ninguém ainda tinha descoberto o que aconteceu com o homem há 22 anos atrás. What the fuck? Este aqui vocês já devem ter ouvido falar, mas em New Baltimore existia o sítio que vocês pediam no Google Maps, onde simplesmente vocês viam isto, e isto parece que era um portal para o inferno. Muita gente dizia que isto aqui era uma cidade fantasma, mas na realidade é apenas um bug de renderização do Google Maps. Isto foi uma coisa perturbadora, mas hoje em dia já está normal. Uma coisa um pouco assustadora é que ninguém sabe realmente o que é que isso aconteceu e o Google Maps nunca ofereceu uma explicação oficial. Mas é um bocado estranho ver esta localização com esses efeitos todos. Talvez realmente é uma cidade fantasma, ou então um portal para o inferno. 41 Marmol. 41 Marmol é uma rua no México e se vocês fossem a essa rua, vocês iam encontrar-se com uma casa que aparentemente tem uma pessoa que estava enforcada, mas na realidade é apenas um boneco. Esta trollagem foi tão assustadora que as pessoas da rua chamaram a polícia e houve uma investigação sobre isto, mas os donos da casa mostraram Oh mano, o pessoal está sempre tipo a trollar, mano. As pessoas... Sempre trollagem, tipo, vou fingir que está aqui um cadáver, vou meter aqui um boneco a fingir que é um cadáver. Tipo, trollagem épica. É que trollada, mano. Mano, imagina tipo, o gajo ir para a prisão, né? Foi uma trollada, mano. Chega lá, tipo a mulher ou uma coisa assim. Ai, porque é que o meu marido foi para a prisão? Ele trollou demasiado. Trollou. E a mulher fica, Trollou ok. muito. Ele trollou demasiado. Mesmo, Ele trolladeiro. deu juca em todos nós. Deu juke city. é apenas uma trollagem. Mas isto É apenas uma trollagem. As pessoas metem bonecos enforcados e eu próprio também já encontrei um pouco bizarro as pessoas fazerem isto. Vaca ferida. É Faca avó. quê? Refere-se a esta imagem aqui que Vaca. é do Google Ah, Maps, vaca, mas o que é ninguém preciso? conseguiu Faca encontrar uma frita. localização exata. Ninguém sabe realmente o que é que aconteceu. Se for uma vaca realmente ferida, é um bocado triste esta imagem. Será que o carro do Google Maps atropelou a vaca? Ninguém sabe. Também existe esta foto de Street View do Google Maps, onde vocês podem ver que a cara de uma vaca foi censurada. Um bocado mais engraçado que a outra foto da vaca. Foi censurado. É para não mostrar a identidade. Yeah, mano. Não quero andar spoiler. Existe muita violência com armas.
armas. Então mais tarde ou mais cedo havíamos de encontrar crianças a utilizar armas. Mas sim, existe no Google Maps algumas imagens ou algumas localizações onde vocês podem ver crianças a segurar armas de fogo. É só uma... Oh puta, eles pensam que isto é tipo o que? O Fortnite, mano. Malucos. Estás aí com a pistola cinzenta, puto. Malucos, completamente. Avião MH370. Vocês foram ao Google Maps, vocês conseguem ver um avião É uma trollagem também, foi um gajo que comprou um avião e colocou ali mesmo para trollar o Google Maps. Foda-se outra vez. Eu não me impressionava, sinceramente. Pois, a este ponto. E ninguém sabe porquê. Muita gente pensa que isto é o avião MH370. Muita gente pensa que isto é uma trollagem. A este ponto toda a gente só devia dizer, é trollagem, mano, só pode. Toda a gente conhece isto. É aquele caso daquele avião que misteriosamente desapareceu e ninguém descobre porquê. Houve Qual pessoas que deles? tentaram ir a esta Aquele. localização de Cambodia, mas não conseguem, porque a floresta é muito, muito perigosa. Muita gente ainda cria teorias da conspiração e isto realmente é o avião que desapareceu da Malásia. Ninguém sabe mesmo a realidade. Malaysia Air Flight 371. Qual avião é É Que é aquele. o avião da o Indonésia. fim do mundo? Foi mostrado em Califórnia, onde vocês podiam ver no Google Maps, onde simplesmente ela acabava no nada a dizer FI. Ponto final, não estava mais nada, estava apenas um posto a dizer FI e aparentemente na estrada. Mano, estava a dizer o jogo inferno, não consegue renderizar mais nada. Mas é que isto era o fim do mundo e era a entrada para o inferno. Ninguém realmente sabe porque é que isto está aqui, ninguém sabe quem é que meteu o texto a dizer inferno. Trollagem. É uma coisa bizarra. Foi trollagem da América. Mesmo. Cão. Homem cão. Também é trollagem. É tudo trollagem nessa merda, mano. Esses macacos não são burros. Mas também aparenta ser um homem e pessoas começaram a fazer teorias de que é que isto é assim. Ou então É uma criatura do Backrooms, puto. parece que é um Ah, justo. cão, mas está apenas o cão e o homem desapareceu. Mas Então, mano, parece mais uma criatura do Backrooms, vá lá. Pelo menos A este ponto. imagem outra vez onde o programa 360 errou. E ninguém sabe o que é esta foto da criatura que aprende. É uma trollagem, mano, juro. Ninguém sabe onde É só trollagens nesse sítio, mano. Que é. um lago, uma ilha. É só trollagens. Isto é uma coisa que aconteceu naturalmente, mas por exemplo nas Filipinas vocês podem ver uma ilha e dentro da ilha está um lago, pois dentro desse lago está uma ilha que também tem um lago pequeno. É uma coisa super, super fascinante para as Mano, é pessoas que adoram esta. Mano, eu juro. Isto parece tipo a ilha do Fortnite, puto. Tipo, não é para estar a ser aquele gajo. Din 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 As din coisas din é din. apenas uma curiosidade, não é uma coisa assustadora. É só muito fascinante como é que as coisas são. Eu não uso normais emoji. na Terra. Eu não uso emoji. Isso é muito Foi crítico. alguém que fez a ilha. Salta para o carro da Google. Um homem salta para o carro da Isto Google. provavelmente refere-se a uma foto que vocês conseguem ver de um homem simplesmente em cima do carro da Google a fumar. É muito comum pessoas tentarem trollar os carros da Google. Trollar os carros da Google. Foda-se, só trollagens. Ou apenas está a tentar descansar e sentou-se no carro da Google. Porque parece que isto aqui é ao pé de uma floresta, então faz sentido ele estar cansado É e tudo querer sentar-se trollagem. no carro. Quem sabe, se calhar até a pessoa que trabalha para a Google. Olha, se calhar até não é uma trollagem, ele é que estava cansado. Aparentemente o criador deste iceberg é brasileiro, então faz sentido ele meter aqui uma coisa do Brasil. A Rua Perfeito Osmar Cunha é uma rua que vocês deviam ver fantasmas ou alguma coisa. Olha, podias ver o teu pai. E vocês quando estavam a explorar a rua, o mapa ficava completamente diferente. Depois diziam que isto era um possível portal para o inferno, muita gente dizia que É, no portal Brasil para o que é o inferno, portal mano. para o inferno. Mano, eles não precisam de um portal no inferno, eles já têm. Mano, aquilo já é um inferno. mas isto já foi arranjado, já não dá para visitar o... Mano, como assim portal para o inferno? O portal para o inferno é tu ires de avião para o Brasil. Mete o pé lá, parabéns, estás no inferno. Conquista desbloqueada. Calma aí, qual é que era o nome da conquista? Calma aí, deixa-me ver. Calma, calma. Tá aqui, olha, João. Tá aqui, caralho. Tá aqui, tá aqui. Tu vais de avião para o Brasil e o que é... Deixa-me repetir. Tu vais de avião para o Brasil. Aquilo já é um portal de Nether. Neste momento tu recebes a conquista. Into the Nether. 20% das pessoas já têm, mano. O que é que estás à espera? Para receberes a conquista do Into the Nether, mano. Para receber a conquista do inferno. Seria maluco.
Pobre. Ok, acho que vou dormir daqui a bocadinho. Está-me a dar uma soneca. What the fuck? Check it out. Beliani. Batida. Eu não sei se sabe o que é tier list. Tier list é basicamente ranquear, ou seja, vamos pôr tipo de S a F. De quê? De comidas portuguesas, pessoal. Eu também sei, João, tipo, é de caralho. Comida tuga, mano. Vamos finalmente poder dizer, vão poder ver o meu gosto. O meu gostinho de comida. Esta é a minha opinião, ok? Para vocês disserem, foda-se, Alex! Como assim? Esta merda, fizeste isso no F, mano, mas isso é a minha comida favorita. Ok. Mas esta é a minha opinião, ok? Esta é a minha opinião da comida. Eu é que sei o que é que gosto de comer. Tá, vamos começar. Eu acho que isto aqui é a alheira à mirandela. Eu gosto, é fixe. Não gosto em si da alheira, mas por exemplo gosto. Pastéis de alheira. Os outros pastéis de alheira, adoro. Só que a alheira em si, praticamente é um ingrediente. Né? Vamos pôr a alheira no A. A. Alheira é A. Garantidamente, a alheira é A. Assim temos uma açúcar de marisco. Não é assim, eu gosto de marisco, eu gosto de camarão. Tudo o resto, gosto de peixe também, como é óbvio, mas tudo o resto, caralho, não gosto. Vou pôr isto aqui no meio de... Isto é o meu tiro, pessoal, atenção, isto é o meu tiro. Eu não vou ficar a sentir mal se vocês disserem, foda-se. Ok. Ter arroz de cabidela. Só de pensar que creme. Não gosto, ok? F, pessoal. Não gosto, não gosto. A seguir é arroz de marisco, pãozinho de marisco. Eu como. Não tiver delícias do mar. Se tiver delícias do mar e todas essas merdas, mexilhão, essa merda toda, para mim, não vai. Eu acho que vou pôr no lugar da açúcar. Está aqui tipo num desenho. Se tiver que comer, pá, como. Mete ali para o lado, como o arroz, mete camarão e come-se. Está ali no dedo. Arroz de pato. Arroz de pato é. Com choricinho por cima. O arrozinho com patinho. É o forno sem. Quando a minha mãe mete. Isso é queijo, não é queijo. É um molho qualquer que fica mais. Esta merda estava a dar muita fome, ok? Estava a dar muita fome. O gosto de pato é S. Compreendo o que estás a dizer, mas tendo em conta a escolha que nós temos aqui, não vai ser tudo S, pessoal. É assim, a maior parte das coisas aqui eu adoro. Está a ver?